Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No universo Marvel com Omnitrix. Capítulo 41. Meu Kinja foi fortemente modificado. Eu passei algumas horas como Juri Rig trabalhando nos componentes internos, nos motores, na tecnologia, até mesmo transformando os rotores em motores repulsores, como nos aeroporta-aviões Insight. Também adicionei o logotipo do Omnitrix na lateral porque o reconhecimento da marca era importante. Então eu o atualizei, dando-lhe o brilho preto com circuitos verdes que dei a todas as minhas criações assim que o upgrade fez seu trabalho. Meu Kinja poderia voar no espaço ou no fundo do oceano por um período limitado de tempo, permitindo-me ir à Lua por pelo menos alguns dias se necessário. Tinha antigravidade, campos de força, armas laser, feixes repulsores, funcionalidade de inteligência artificial para que eu pudesse levar X comigo onde quer que lutasse. Reatores de arco extras para o caso de a fonte de energia que eu criei quebrar, as comunicações quânticas de todos nós. Os Vingadores tinham segurança para que só pudesse ser ativado com o usuário do Omnitrix ou autorização do Vingador. Também incluí tecnologia furtiva, camuflagem ótica, dissipadores de calor térmicos e silenciadores sonicos para torná-lo silencioso. Não consegui fazer tudo o que queria com ele, pois há limites de quanto você pode colocar em um espaço tão pequeno, mas foi uma boa prática para mais tarde. Tinha até uma geladeira nos fundos para lanches. Foi doce como o inferno. E a véia e Bobby estavam voando no banco de trás. Afrouxe o acelerador, disse Clint enquanto eu voava de volta. Você precisa de algum tempo para realmente aprender como pilotá-la. Você nem sempre estará voando do ponto A ao ponto B, então devemos praticar suas manobras para o combate. Bem, não vá tão devagar, disse Bobby, a loira inclinando-se sobre meu assento. Você precisará se mover bem rápido para evitar ataques. Desviar? Perguntei, guiando o Kinja entre dois prédios. Você percebe que as únicas armas que podem derrubar meu bebê existem no espaço, certo? Não seja arrogante, disse a véia. E tente passar por baixo da ponte ali. Com um suspiro irritado, mergulhei em direção à rua, passando cerca de 6 metros por cima dela e passando por baixo da ponte. Vocês dois percebem que ele está nos levando para casa, certo? Sam perguntou lá de trás. Continue bebendo sua cerveja, disse Clint facilmente. Sam tomou um gole, aparentemente tendo conseguido a bebida com Creel. Eu grunhi com isso e girei a manivela, então fui em direção a um rio próximo. Guiei o navio para mergulhar e acendi as luzes. Alguns peixes nadaram enquanto passávamos. Com mais uma volta, levantei-me no ar e pisei no acelerador. Logo, estávamos no limite de velocidades que poderiam ser consideradas Mach. Olha, vocês dois claramente querem voar no Defiant, então, vamos lá, disse Clint, parecendo muito chateado quando me levantei. Não estivessem não, eu queria tentar, disse Bobby apressadamente, sentando-se apressadamente. Bobby, Clint disse, fingindo parecer chocado, embora o sorriso em seu rosto deixasse claro que ele concordava. Fui até os fundos, onde Sam e Rhodey estavam relaxando. Artley, Creel, Book, Steve, Natasha e Bruce também estavam lá, Bruce se aproximando quando me juntei a Rhodey e Sam. Foi uma boa missão, certo? Perguntei. Quero dizer, menos louco do que minha primeira missão dos Vingadores. Menos que o meu também, admitiu Bruce, sorrindo. Ei, minha primeira missão de Vingador foi sua, disse Sam. Mas gostei mais desse. Menos imprensa. Vamos, líder destemido, disse Rhodey com um sorriso. A imprensa ama você. Sim, até a próxima explosão gigante. Sam recostou-se na cadeira. Mas sim, foi bom lutar contra a Hydra. Só estou me perguntando como eles estão circunnavegando X e Jarvis, disse Bruce. Ambos estão caçando a Hydra, mas Whitehall é o primeiro peixe grande que conseguimos encontrar. Cernes, eu disse. Rhodey e Bruce olharam para mim, Sam bebendo sua cerveja. Você leu os arquivos que recebemos, certo? Ele é o Hulk dos cérebros, você sabe. Acho que ele está ajudando a Hydra a lutar contra Jarvis e X. Bruce franziu a testa. Você realmente acha que ele está ajudando a Hydra? Quero dizer, ele era excêntrico, muito excêntrico, mas nunca me pareceu mal. E Emil Blanc foi um herói de guerra, Rhodey lembrou a Bruce. Bruce desviou o olhar com isso, parecendo visivelmente envergonhado. Ei, não é sua culpa, Bruce, eu disse. Pelo que sabemos, Cernes está sob coação. E Blanc estava instável antes de receber uma injeção de seu sangue. Bruce se virou e foi embora. Triste pela falta de resposta de Bruce, virei-me para uma tela de computador próxima na parede e bati nela, acessando as comunicações quânticas. Ei, Tony, estamos voltando. Tony apareceu na tela. O que Steve está dirigindo como um velho de novo? Por que vocês estão demorando tanto? Eu nem estou falando com você. Steve protestou por trás. Não, eu estava voando, eu disse, revirando os olhos. Você preparou tudo? Principalmente, disse Tony, ficando sério novamente. Fitz e eu fizemos a maior parte, mas Juri Rig não é tão bom com precisão. Além disso, por que essa coisa continua dando aleatoriamente a todos que ficam perto dela por muito tempo uma tintura aleatória? Eu estremeci. Isso deve passar em 1 ou 2 dias. Espero que sim. Rap apareceu, olhando para mim, e eu reprimi uma risada. Ele tinha cabelo azul brilhante agora, o que parecia ridículo. Principalmente porque brilhava. Isso é radioativo? Ele perguntou preocupado. Feliz, já testamos. Você está bem, disse Tony com desdém. Eu tenho um encontro esta noite. Feliz reclamou. Você tem um encontro? E não veio falar comigo sobre isso. Tony disse, agindo como se a notícia fosse uma grande traição. Provavelmente posso fazer alguma coisa, comecei a dizer. Não. Rap apontou para mim. A próxima vez que eu confiar em algo que você faz, será muito cedo. Ainda acho que Pepper não deveria nem usar aquela armadura que você fez para ela. Revirei os olhos.
De qualquer forma, pousarei o Kinja na sede e Bruce e eu trabalharemos nos projetos finais antes de começarmos a fabricá-los. Isso vai ser divertido, Tony disse, sorrindo. Seja bom atualizar o guarda-roupa de todos. Olhei para minha fantasia e balancei a cabeça. Por mais legal que fosse, eu precisava de um upgrade. Sem trocadilhos desta vez. Dias antes, 15 de janeiro de 2014, faltavam apenas mais alguns minutos para chegarmos à recém-nomeada Torre dos Vingadores. Pairando sobre a torre estava um aeroporto-aviões Insight, renomeado como Enterprise. E sim, fui eu quem sugeriu o nome. Era uma visão e tanto, um enorme helicarrier flutuando sobre a cidade de Nova York. Mesmo com a capa ótica na parte inferior, as pessoas ainda podiam ver o brilho se olhassem por tempo suficiente. Trouxe a Defiant para a Enterprise. Agradável e gentil, disse Clint, calmo como um pepino. Levei meu bebê para a cabine de comando, acelerando e baixando o Defiant até que ele pousasse. Houve um tremor quando ela se acomodou, então eu a desliguei, clicando em alguns botões bem rápido. Bom trabalho. Você aprende rápido. Sim, bem, meu relacionamento com a Defiant é mais próximo do que a maioria, eu disse com um sorriso, levantando-me da cadeira. Isso parece errado, Clint gemeu rindo. Todos começaram a descer e quando as portas se abriram vi que os outros veículos do ataque ainda não tinham alcançado. Algum problema com o transporte de Whitehall e seu povo? Não, senhor. Todos chegarão no horário, exceto os soldados e pessoal marcado para serem entregues aos militares dos Estados Unidos. Obrigado, eu disse calorosamente. Como foi assistir seu filme, amigo? Você estava certo, Shopping Mall era hilário e muito bobo. Não havia lógica no filme, mas eu ainda gostei dele, confessou estarei jogando os videogames que você mencionou assim que terminar os filmes. Com um pouco de inveja de quão rápido você é, eu disse com um sorriso. Todos nós temos nossas vantagens na vida, disse e quase pude ouvir o sorriso em sua voz. Em algum momento desenvolveu um senso de humor. Tony ficou muito orgulhoso quando descobriu. Passamos pela porta principal da Enterprise, que deslizou enquanto caminhávamos com um clássico silvo, e todos caminhamos juntos até o laboratório de pesquisa no fundo da nave. Foram necessários muitos engenheiros para transformar aquela bolha de vidro no fundo em uma de metal, com algumas janelas restantes, mas o mais importante, vários andares de pesquisa e desenvolvimento. Importante para as futuras missões que iria realizar. Todos se separaram para seguir em várias direções pelo helicarrier, deixando eu e Bruce sozinhos para visitar Tony. Entramos nos laboratórios, onde Fitzsimmons trabalhava com Sky. Não consegui ver Tony, mas pude ver a máquina que criei com o grupo descansando no centro da sala. Era uma grande máquina retangular, tão alta quanto Fitz e tão longa quanto um Diamondiad estaria deitado. O centro estava limpo e Fitz estava mexendo em um dos painéis laterais. Simmons estava digitando em um tablet enquanto andava pela sala, enquanto Sky estava em um computador. Quando entramos, os três olharam para nós e todos sorriram lindamente. Sério, por que todos neste universo são tão fotogênicos, exceto eu? Como foi a missão? Sky perguntou quando Bruce e eu entramos. Os bandidos foram presos ou mortos, eu disse, andando até ela para olhar sua tela. Bem, isso é bom, disse Simmons, piscando diante da minha franqueza. Dr. Banner, você precisava... Não, o Bruce esfregou as mãos nervosamente. Eu não precisava. Onde está Tony? Bem aqui, disse Tony de algum lugar da sala. Olhei em volta brevemente, confuso. Sky tossiu meu ombro e apontou para a máquina. Quando olhei para ela sem entender por um segundo, ela apontou para a parte inferior da máquina, onde um par de pernas estava aparecendo por baixo dela, vestindo jeans e tênis. Olhei para Sky, que sorriu. Ok, como vai a programação, Sky? Considerando que estou lidando com tecnologia alienígena, ela perguntou. Muito bom, eu acho. Ainda estou tentando descobrir por que isso continua mudando a cor do cabelo de todo mundo. Oh sim. Simmons de repente se virou para olhar para mim com os olhos brilhantes. Como isso funciona? De alguma forma, isso está literalmente mudando o DNA das pessoas para dar-lhes penteados que simplesmente não são possíveis para os humanos. E tenho tentado descobrir o processo pelo qual isso acontece. Inferno se eu sei, admiti. Só sou inteligente como o alienígena em que me transformo. Você quer me perguntar sobre videogames e filmes? Estou dentro. Quer aprender a fazer agachamento? Claro que sim, mas não sei nada sobre como ou por que essa coisa funciona. Sky zombou, me afastando de seu computador de brincadeira. Por que você está perguntando sobre a programação então? Porque sou um cara curioso, respondi, deixando-a me afastar. Fitz, estamos bem? Fitz olhou para mim confuso antes de concordar. Oh sim, estive repassando tudo com o Sr. Stark e deve estar funcionando perfeitamente. Contanto que Sky possa programá-los corretamente, os Catons serão capazes de interagir perfeitamente uns com os outros. Bem, Tony saiu de debaixo da máquina. Ok, garoto, aqui está o que temos. O bilionário contornou a máquina. Playtronics fabricando minúsculas nanomáquinas que podem mudar de forma e se fundir para se transformarem em objetos diferentes com funções diferentes. Fiquei brincando com o conceito por um tempo. Tony acenou para a máquina. Mas com todos nós, acho que podemos ir para o próximo nível. Jarvis, Sky e eu temos trabalhado na programação. E Fitz e eu temos trabalhado com Jury Rig para fazer isso funcionar. Um obstáculo, porém, tentar descobrir uma fonte de energia que possa ser produzida em massa. Não posso simplesmente entregar a cada cara que conheço um reator ARC. Então o que você fez? Perguntei. Usei as comunicações quânticas como inspiração. Tony sorriu.
Sério, garoto, aquele seu Grêmio vermelho é mágico. Bem, não é mágica, respondeu Fitz, caminhando até mim enquanto abria um painel e apontava para dentro dele. Inclinei-me para ver 2 reatores de arco conectados a um dispositivo central. Mas usando o emaranhamento quântico, desenvolvemos uma maneira de os átomos armazenarem uma enorme quantidade de energia, sem qualquer perda ou desperdício de energia durante a carga ou descarga, sorriu Fitz. Foi realmente um grande avanço. Poderíamos ter resolvido muitos problemas com energia, quero dizer, o céu é o limite a partir daqui. Acalme-se, Ross, disse Tony, parecendo divertido. E os próprios itens? Bruce perguntou. Você descobriu como fazer todos os sinos e assobios funcionarem neles? Ah, sim, 100%, disse Simons, caminhando em nossa direção. Só precisamos de um projeto, e o Claytronics Object Creator fará seu trabalho. Bem, contanto que pare de mudar a cor do cabelo de todo mundo. Fitz. Simons disse, contendo o riso. Olhei para ele apenas para conter uma risada. Tony sorriu e Bruce escondeu o próprio sorriso enquanto Sky ria. Fitz olhou para nós antes de seu rosto cair. Oh, vamos lá. Ele correu até uma janela e olhou para seu reflexo. Seus habituais cabelos castanhos se transformaram em um magnífico vermelho que mudou para azul nas raízes, as cores tremeluzindo de modo que parecia que seu cabelo estava em chamas. Como? Fascinante, disseram Simons e Bruce em uníssono. Suspirei, batendo no Omnitrix. Atualizar. Vou ver o que posso fazer para que funcione, eu disse, fundindo o Claytronics Object Creator. Jury Rig realmente adorava jogar cara. Era mais ou menos meio-dia quando desmontamos Whitehall, e quando o trabalho no criador de objetos Claytronics terminou, eram cerca de 7 da noite. Jarvis e X trabalhariam na programação enquanto o resto de nós ia buscar algo para comer. Fui até o refeitório e peguei uma bandeja de comida, comendo rápido antes de ir para o vestiário me trocar para o treino. A sala preparada para o treinamento já foi decorada com um símbolo da Hydra muito flagrante em uma parede, com tentáculos e tudo. O que quero dizer, como ninguém percebeu? Agora foi substituído pelo logotipo Bridge. Metade da sala estava coberta com esteiras, com alguns sacos de boxe e outras ferramentas de artes marciais instaladas. A outra metade foi montada com pesos e máquinas para levantamento. Entrei na sala de short verde e camiseta preta. Felizmente havia um monte de camisetas extras e outras roupas da SHIELD, então eu tinha um guarda-roupa novamente. Natasha estava me esperando quando cheguei lá. Estive fazendo supino do outro lado enquanto Sam corria em uma esteira, todos usando roupas de ginástica. Natasha sorriu quando entrei, a super-heroína ruiva vestida com uma regata preta e short vermelho. Está pronto? Para levar uma surra de um dos melhores assassinos do mundo? Perguntei. Natasha me deu um sorriso lento, andando descalça pelo tapete para pegar algumas bandagens e jogá-las para mim. Quando eu os coloquei, ela fez o mesmo. Na verdade, não sou só eu, disse Natasha. Um grande estrondo veio atrás de mim. Virei-me e vi Steve levantando-se do supino, onde cerca de 500 libras haviam sido colocadas. Aparentemente foi um dia leve. Sam pulou da esteira e os dois vieram se juntar a nós. O que vocês estão envolvidos nisso? Sam sorriu. Ei cara, estou aqui para levar uma surra também. Sim, o ex-soldado está em apuros, eu grunhi, Sam rindo. Coloquei minhas bandagens e cerrei os punhos. Tudo bem então. Vamos fazer isso. Ai, grunhe 2 horas depois, enquanto Steve segurava uma bolsa de gelo no meu olho. Ele me deu um belo gancho de direita e agora eu estava sentado em um banco de madeira enquanto Natasha e Sam continuavam treinando. Desculpe por isso, disse Steve estremecendo. Bem, eu briguei com um super soldado, eu disse, observando Sam e Natasha treinarem enquanto Steve me ajudava. Eu deveria ter esperado alguns ferimentos. Só ficarei feliz por nada estar quebrado. Mesmo assim, eu deveria ter tomado mais cuidado. Steve sentou-se no banco ao meu lado. Eu vou ficar bem, eu disse simplesmente, respirando pesadamente. Steve e Natasha estavam pressionando muito a Sam e a mim. Éramos tecnicamente os mais normais do nosso grupo, sendo humanos normais sem o nosso equipamento. Sam era um soldado treinado, é claro, mas eu era apenas um levantador de peso normal, e nenhum de nós tinha sido treinado para rasgar pessoas ao meio com um pirulito, como a maioria dos outros Vingadores tinha feito. Então eles nos trocaram entre levantamento de peso e sparring, ensinando-nos o mais rápido possível enquanto nos forçavam a continuar em movimento. O CrossFit tinha acabado de se tornar uma coisa no meu mundo, mas Steve e Natasha já o dominavam neste. O treino que obrigava você a levantar pesos e se mover rapidamente ao mesmo tempo, ou seja, o treino feito para super-heróis. Meu Deus, eu não era um fã e estava muito dolorido neste momento. Sam estava pulando nos calcanhares agora, encarando Natasha com um pouco de nervosismo nos olhos. Natasha estava olhando com uma expressão satisfeita nos olhos. Engraçado, eu disse de repente. Foi assim que comecei com vocês. Eu, Sam, Natasha e você. Steve piscou com isso e depois riu. Sim, acho que foi. Obrigado mais uma vez. Quando olhei para ele, ele sorriu. Por tudo. Eu tenho o Beck de volta. Todo o resto valeu a pena a partir daí. Dei um tapinha em seu ombro, estremecendo com meus músculos doloridos, mas terminando o movimento. Claro, para que servem os amigos, certo? Steve sorriu com isso e levantou-se do banco. Ok, pronto para ir de novo? Gemi, mas guardei a bolsa de gelo e me levantei, erguendo as mãos na frente do rosto. Tudo bem, vamos lá. Steve deu um passo à frente, com as mãos levantadas também. Segundos depois, um punho rápido como um raio atingiu meu estômago e eu estava agitando vagamente o punho na direção de Steve enquanto lutava para respirar enquanto ele me mostrava como lutar da maneira mais simples possível. Mais tarde naquela noite, jantei no refeitório. Eu estava sentado em uma mesa nos fundos quando 2 pessoas se aproximaram e se sentaram na minha frente e uma ao meu lado. Olhei para eles, minha garfada de espaguete a meio caminho da boca. Bobby e Artley sentaram-se à minha frente.
Quando olhei ao meu lado, era Mac, o engenheiro alto e negro da Ilíada, com músculos suficientes para dar a Creel e Steve uma corrida pelo seu dinheiro. Não deixe que nós o impeçamos, disse Bobby, notando como eu havia parado. Não estou, coloquei meu espaguete na boca e mastiguei, engolindo depois de um tempo. Eu estava vendo quem se juntou a mim. Hartley riu. Bem, queríamos conhecer você, já que somos todos vingadores e tudo mais. Eu não, disse Mac, erguendo um filé de queijo Philly nas mãos. Vou continuar com a Ilíada. Vocês podem ficar aqui no hospício. A Ilíada não tem um artefato alienígena alojado em sua barriga? Perguntei. Mac congelou e depois encolheu os ombros. Está trancado. Sim, eu girei um dedo. Como uma das pessoas que um dia deveria estudar isso, estou feliz em ouvir isso. Sim, você tem muito o que fazer, não é? Perguntou Bobby. Criando ferramentas para todos, Avenging, e ouvi dizer que você estava planejando patrulhar o Homem de Ferro amanhã. Sério, você está em todo lugar. Esse é o benefício e a maldição do Omnitrix, eu disse com a boca cheia de macarrão e molho. Todo o poder e toda a responsabilidade para acompanhá-lo. Parece estressante, observou Mac. Não, você vê as coisas que ele pode fazer com essa coisa? Hartley perguntou, olhando para o Omnitrix. Provavelmente vale a pena. O que isso não te assusta? Mac perguntou. Mudando seu DNA a cada 5 segundos, transformando-se em monstros gigantes? Ele estremeceu. Não, obrigado. Inferno, eu adoraria tentar, disse Bob, sorrindo. Não vai acontecer, engoli minha comida. Essa é a única coisa que me torna especial por aqui. Vou deixar assim para sempre. Ah, é fofo você ser tão possessivo com isso. Hartley me deu um tapinha na bochecha, rindo quando eu a ignorei. De qualquer forma, eu disse rapidamente. O que vocês acharam da sua primeira missão dos Vingadores? Bobby e Hartley trocaram um olhar. Foi estranho, disse Bob finalmente pensativa. Achei que seria como ser um agente, mas ter tanto apoio superpoderoso fez com que tudo ficasse meio relaxado, como se eu não precisasse me preocupar tanto em me machucar. Meio que arruinou a diversão para mim, observou Hartley, sacudindo a faca em sua mão em alta velocidade. Quero dizer, eu gosto de uma boa luta, mas saber que os bandidos não têm chance meio que estragou tudo. Bem, espere, eu resmunguei. O que você quer dizer? Mac perguntou. Olhei para cima e vi todos olhando para mim. Pensei por um momento antes de suspirar. Ok, então, só pegamos Whitehall porque o General Ali nos contou sobre ele. Antes disso, alguém o mantinha em segredo, apesar de 2 inteligência artificial e o mundo inteiro procurar pela Hydra. Talvez sua inteligência artificial esteja com defeito? Mac perguntou. Aparentemente, ele não era fã de programas de inteligência artificial. Sem chance. Eu balancei minha cabeça. X e Jarvis trabalharam duro para encontrar a Hydra, e alguém está lutando ativamente contra eles. Cernes está lá fora ajudando a Hydra, o que significa que deve ser ele. E se Cernes está ajudando a Hydra, ele teve 3 dias para começar a experimentar seriamente. O que a Hydra pode fazer em 3 dias? Perguntou Bob. Menos do que podemos fazer em 1, eu disse. Mas eles não têm a nossa moral. Cernes foi capaz de fazer a abominação com alguns fatores externos e inteligência humana normal. Estremeço ao pensar do que ele é capaz agora. Sabemos que a Hydra tem a armadura e as armas Chitauri, e Garré ainda está lá fora com seus soldados centopeias. Estamos em uma corrida armamentista agora, e me preocupo com o que a Hydra fará para tentar vencê-la. Teremos as novas armaduras e armas prontas amanhã, e garanto que isso acontecerá ser melhor do que qualquer coisa que Cernes possa fazer. Mas ainda estou preocupado. A propósito, o que aconteceu com o seu olho? Mac perguntou. Toquei meu novo olho roxo e suspirei. Nunca brigue com o Capitão América, a Viúva Negra e o Falcão. Mac zombou. Você está brincando? Minha mãe não criou um idiota. 16 de janeiro de 2014. De manhã cedo, Pepper e eu estávamos esperando no quarto de Tony pelas 2 pessoas que havíamos convidado. Enquanto isso, Pepper estava me ajudando com algo que eu nunca imaginei que precisaria de ajuda. Sentamos-nos frente a frente em uma mesa, eu vestindo minha fantasia habitual enquanto o Claytronics Object Creator era configurado. Então o abrigo feminino para o qual você enviou dinheiro vai ser ampliado agora, disse Pepper, entregando-me um pedaço de papel. O fundo de bolsas criado por X já está recebendo solicitações, então as indústrias Stark estarão ajudando com isso, assim como as escolas que você solicitou que apoiássemos. No entanto, há um problema com o trabalho que você queria que fosse feito em Hell's Kitchen. O que? Eu perguntei, olhando para a ruiva. O que está acontecendo com isso? Edgar não recebeu o dinheiro? A mãe de Edgar está sendo trazida para os Estados Unidos, com a ajuda de nossa equipe jurídica, disse Pepper. Mas a compra daquela propriedade em Hell's Kitchen está sendo combatida por uma empresa chamada Union Allied. Meus antigos empregadores? Eu perguntei confuso. Pepper assentiu, parecendo preocupada. Vamos investigar isso. Enquanto isso, faremos com que nosso pessoal trabalhe nas outras coisas que você queria, nos investimentos e tal. Mas há 2 outras coisas. As mensagens que você queria que fossem enviadas para isso, Pepper folheou os papéis. Jessica Jones e Luke Cage. Jessica respondeu. Sério? Eu pensei que ela iria. Ela disse ei, você e o cavalo em que você montou. Pepper parecia divertido. Tenha em mente que ela não disse F. Agora, isso parece o que eu esperava, eu disse com uma careta. E Lucas? Não estou interessado. Pepper balançou a cabeça. O que você esperava? Por que você queria que entremos em contato com eles? X apontou algumas pessoas, eu investiguei-as. Algumas pessoas são importantes, Pepper. Importantes em vários graus. Mas algumas pessoas têm potencial. E essas 2 são. Senhora Potts, Sr. Shaed interrompeu Jarvis. Suas 6 da manhã chegaram. Pimenta sorriu. Obrigada, Jarvis, mande-os entrar. Ela olhou para mim. Tem certeza que deseja contratá-los? Já temos bons. Sem chance, eu sorri. A porta se abriu e nos levantamos.
2 homens entraram na sala, ambos vestindo ternos. Eles eram muito diferentes, por vários motivos. Um estava acima do peso, o outro era magro e em forma. Um tinha cabelo comprido, o outro tinha cabelo curto e alguma barba por fazer. E o magro carregava uma bengala e usava óculos escuros. Enquanto o mais baixo conduzia seu amigo claramente cego, levantei-me e dei a volta na mesa. Tentei me lembrar de como Vildimut veria o mundo e usei essa experiência para observar como o cego entrava, movendo-se para interceptar o par. Bom dia, pessoal, eu disse, estendendo a mão. Sou Mahmoud Shahed, um vingador. Ah, eu sei, o gordo pegou minha mão, sorrindo. Fogg Nelson, prazer em conhecê-lo, cara. Sorri e então me lembrei de um dos conselhos sobre como interagir com pessoas cegas, um dos quais era apresentar todos do grupo. É verdade que ele já sabia que ela estava lá, mas... A propósito, aqui é Pepper Potts. Apertei e terminei de apertar a mão de Fogg, depois olhei para o cego. E você é Matt Murdock, certo? Sim, estou. Ele estendeu o seu na frente dele, cerca de 30 centímetros à minha esquerda, e eu me movi para pegá-lo. Prazer em conhecê-lo. Da mesma maneira. Cara, minha vida é tão incrível às vezes. Capítulo 42. Por favor, sente-se, Pepper disse gentilmente, apontando para as cadeiras à mesa. Oh, obrigado, disse Matt educadamente, Fogg conduzindo-o até uma cadeira. Os dois se sentaram, seguidos por Pepper e eu. Então, Fogg começou. Você disse que queria nos contratar para um caso? Não, eu disse simplesmente. Eu quero vocês dois contratados, trabalhando para mim. Matt ergueu uma sobrancelha com isso. E o que exatamente isso implicaria? Bem, vamos ver, soltei um suspiro. Vocês dois deixaram Landman e Isaac recentemente, certo? Posso perguntar por quê? Fogg parecia nervoso. Bem, foi mais um acordo mútuo para sair, você entende. Tínhamos diferenças filosóficas, disse Matt, inclinando-se para frente na cadeira. Eles estavam ajudando empresas desprezíveis a escapar impunes de matar pessoas, eu disse simplesmente. Fogg e Matt pareceram surpresos com isso. As indústrias Stark fizeram algumas investigações, disse Pepper com um sorriso. Olha, é o seguinte, esfreguei o nariz, inclinando-me para frente. Ganhei algum dinheiro enquanto derrubava a Hydra, o suficiente para me preparar para o resto da minha vida. E quero usá-lo para fazer algo de bom. Então gostaria de compartilhar com você. Tudo que peço é que você use o dinheiro que eu lhe dou para ajudar as pessoas pro bono. Quaisquer despesas pagas por mim, desde móveis, assistentes, o que você precisar. Em troca, vocês ajudam os indefesos, garantem que as pessoas fiquem seguras. Matt pareceu levantar uma sobrancelha com isso. Eu me perguntei o que o homem que um dia se tornaria, ou talvez já fosse, o Demolidor estava ouvindo em meu coração. O quê? Fogg parecia focado em outra coisa. De que tipo de retentor estamos falando? Pepper sorriu, abrindo uma pasta e passando para Fogg. Ela abriu outro, este em braille, e passou para Matt. 100 mil por mês, eu disse a eles. Tudo que peço é que vocês façam o seu trabalho, mantenham Hell's Kitchen segura. Me entende? Matt ficou surpreso, com as sobrancelhas levantadas. Fogg parecia que todo o seu Natal havia chegado de uma vez. Por que nós? Matt perguntou. Matt. Fogg disse, sorrindo nervosamente. Deveríamos realmente perguntar a esse homem tão gentil por que ele está disposto a nos pagar tanto. Fogg riu e eu sorri. Eu simplesmente gostaria de saber, disse Matt com um sorriso. Por que você nos quer, especificamente? Por esse dinheiro você pode contratar advogados muito mais experientes. Não diga isso a ele, murmurou Fogg. Quando comecei a fazer o papel de herói, comecei em Hell's Kitchen, eu disse, recostando-me na cadeira. Derrubando traficantes de drogas, cafetões, bandidos, ladrões, qualquer um que tivesse um motivo para atacar uma pessoa na área. Então expandi para fazer o mesmo na cidade de Nova York. Trabalhei muito lá. E não só eu, a outra pessoa, um vigilante que recentemente começou a fazer a mesma coisa. Matt não piscou para isso. Eu quero que Hell's Kitchen seja seguro. E vocês dois querem trabalhar lá. Acho que de muitas maneiras, nossos interesses se alinham, Sr. Murdock. Acho que podemos ajudar um ao outro. Matt esfregou o queixo por um momento. Acho que por um momento ele estava pensando em dizer não. Só por diversão, ou porque parecia muito suspeito. Eu estava inclinado para o último. Nesse caso, eu simplesmente teria investido dinheiro em outra coisa. Em vez disso, ele passou as mãos pelo contrato, lendo o braille por um momento antes de assentir. Muito bem, Sr. Shahed. Acho que gostaríamos de algum tempo para ler isso? Sim, podemos, levantei-me. Podemos nos encontrar novamente sempre que você estiver disponível. Quem sabe você me verá no Hell's Kitchen uma noite. Matt riu. Sim, tenho certeza que vou. Obrigado mais uma vez, disse Fogg, sorrindo enquanto apertava minha mão e depois a de Pepper. Feito isso, a dupla saiu, com a voz de Fogg ecoando levemente depois que a porta se fechou atrás dele. Ainda não tenho certeza do que você vê neles, disse Pepper. Quero dizer, ambos são claramente inteligentes, pelo menos de acordo com suas notas e seu trabalho na Landman Isaac. Mas temos advogados mais experientes. Apenas confie em mim, eu disse, passando a mão pelo meu cabelo. Enquanto isso, você deveria se preparar. Pepper sorriu e levantou a mão. Um segundo depois, uma manopla roxa voou pela janela e envolveu seu braço. Mais peças de armadura voaram para pousar em sua forma até que ela estivesse com a armadura completa da unidade de resgate. Você mudou a cor, observei. Vermelho e preto não funcionaram para mim, disse ela, enquanto seu capacete caía em suas mãos. Ela colocou-o na cabeça, o capacete agora roxo e prateado movendo-se para envolvê-la. Tony, disse ela, a voz ligeiramente alterada. Está pronto? Desde esta manhã. A voz de Tony disse através de nossos comunicadores. Um rugido alto veio da janela, e o Homem de Ferro apareceu para flutuar na frente da janela. Pepper, diz que disse Tony. Devemos nós?
Sorri e corri em direção à janela aberta ao lado de Pepper. Pulei pela janela aberta e subi para o céu de Nova York. Caí por um tempo passando por janelas e telhados, os ventos frios da manhã passando por mim enquanto as ruas da cidade se aproximavam cada vez mais. Então toquei no Omnitrix e mudei em um flash de luz verde brilhante. Astrodáctilo. Parei no último minuto, cerca de 30 centímetros acima de um táxi amarelo, enquanto as pessoas observavam, e voei para cima em uma rápida explosão de poder estelar verde. Pepper se juntou a mim e voamos pelas ruas. Está chegando perto, não é? O Homem de Ferro perguntou enquanto voava para se juntar a mim. Sempre quis fazer uma finta de Vronsky, agora posso fazer quando quiser, grasnado. Eu disse com um sorriso. Isso realmente parece assustador, Pepper observou enquanto girava no ar, parecendo muito graciosa em sua armadura roxa. Nós três fomos mais fundo na cidade de Nova York, Tony e eu em patrulha, Pepper simplesmente voando ao lado do namorado. Uma boa maneira de começar o dia. Capítulo 43. Diretora Maria Hilda Bride. Maria entrou na sala de interrogatório com Fury à sua direita e sua nova vice-diretora, Victoria Hand, à esquerda. Sentado à mesa estava um certo brigadeiro-general Ali, membro da Força Aérea dos Estados Unidos que desertou da Hydra em troca de várias estipulações. Maria sentou-se na frente dela e Ali piscou surpreso. As coisas devem ter mudado se você é o lacaio de Maria, Fury. Fúria sorriu. Oh, muita coisa mudou. Afinal, você se entregou quase sem lutar, não foi? Sem nenhum, se bem me lembro, disse Vitória, jogando para trás seu cabelo rosa despojado, sua marca registrada. Ali sorriu um pouco, parecendo decepcionado. Ponto. Suponho que muita coisa mudou. Maria estendeu a mão e Vitória passou-lhe um tablet. Estávamos analisando as condições que você nos deu em troca de informações sobre a Hydra. Você entende que algumas delas terão que ser negociadas e as informações terão que ser confirmadas. Algumas coisas que você pediu simplesmente não serão possíveis. Como que? Os olhos de Ali se estreitaram e sua postura endureceu. Bem, você não vai sair impune. Teremos que lhe dar uma pena de prisão, disse Maria. Mesmo com as informações que você deu, os governos do mundo vão querer persegui-lo apenas por sua associação com a Hydra. Ali cerrou as mãos, mas ela apenas assentiu com força em vez de contestar. Não era com isso que ela estava preocupada então. Maria tinha um palpite sobre as verdadeiras prioridades de Ali. E depois a sua filha, Ruby Ali, Maria observou o fogo crescer nos olhos de Ali. Jackpot. Ruby é inocente, disse Ali asperamente. Ela é apenas uma criança. Uma criança criada para ser um assassino, respondeu Fury, apoiando as mãos sobre a mesa. Ela tem habilidades que não podem ser negadas. Não há muitas garotas de 14 anos que possam lutar o meu melhor, Fury estremeceu, olhando para Maria. Desculpe, força do hábito. O nosso melhor. Maria assentiu graciosamente reconhecendo o deslize. Ela foi treinada, sem dúvida, mas ainda é uma menina. Francamente, é difícil dizer o que devemos fazer com ela. Treine ainda mais, disse Ali, implorando. Mantenha-a segura. Darei todas as informações que tiver, farei o que for preciso. Só por favor, não machuque Ruby. Maria zombou. Ali, você pensou por um segundo que estávamos planejando machucar sua filha? Dissecá-la do jeito que Whitehall estava planejando? Maria resmungou, balançando a cabeça de um lado para o outro. Não, mas não podemos exatamente fazer uma lavagem cerebral. Ela não sofreu lavagem cerebral. Ali protestou. Criado em uma instalação da Hydra enquanto recebia ordens repetidas para obedecer, matar e adorar a cadeia de comando? Vitória deu a volta para olhar para Ali, seus saltos altos estalando a cada passo. Lavagem cerebral não significa apenas química e tecnologia. Ruby precisará de uma desprogramação séria para ser visto como algo próximo do normal. Mas ela pode ser útil. Ali olhou para Vitória. Ruby só quer cumprir seu propósito. Ser uma heroína. Sim, ela foi criada para ser uma guerreira. Um assassino, Fury interrompeu, encolhendo os ombros diante do olhar que Ali lhe lançou. Ela ainda é uma menina, disse Ali suavemente. Ela pode ser uma boa agente da SHIELD. Ela não será capaz de se integrar à sociedade, eu sei disso. Eu só quero que minha filha tenha um lar, para estar segura e viver sua vida. Maria recostou-se na cadeira, apoiando a mão nos dedos. Então você quer que a gente... O quê? Leve Ruby e prepare-a para se tornar uma agente? Ela já recebeu o treinamento, disse Ali. Você cuida dela, a torna forte, e eu prometo que ela pode ser um trunfo. Em troca, darei a você tudo o que tenho. Cada base, todos que ainda estão ativos. Esta informação é atual, mas não por muito tempo. A Hydra moverá tudo no segundo que você lhes der uma chance. Você já atacou Whitehall, não foi? Nenhum dos três respondeu e Ali assentiu. Proteja minha filha. Treine-a, e eu lhe darei tudo o que você quiser, disse Ali. Nenhuma tentativa de tornar as coisas mais fáceis para você? Vitória perguntou curiosamente. Apenas Ruby. Entrei nisso sabendo que fiz minha cama, disse Ali, cerrando as mãos. Maria sorriu levemente e deslizou o tablet para Ali. Acho que talvez possamos resolver alguma coisa. Enquanto Ali lia o tablet, Maria olhou para Fury que assentiu. Maria ainda estava se acostumando a ser diretora. De certa forma, nada mudou. A papelada havia aumentado e ela teve que gerenciar não apenas a organização, mas também Tony, Dial e os outros Vingadores, todos os quais precisavam ser mantidos sob vigilância, simplesmente para que ela não ficasse surpresa na próxima vez que sugerissem. Algo louco. Mas isso fazia parte de seu antigo trabalho. Convencer alguém a fazer algo que ela já havia planejado. Ruby Ali poderia ser uma vantagem. Agora não. Mas em 4 anos, uma antiga bomba-relógio poderá tornar-se algo muito útil. Natasha já tinha pensado nisso. Eles a ajudariam. E se Ruby quisesse uma vida normal, eles deixariam. Até então ela ficaria fora da luta, mas continuaria sendo preparada para isso.
Capítulo 44. Mahmoud Shahed, descagem mais tarde, recebemos más notícias. Sharon e Trip foram sequestrados. Qualquer notícia? Eu perguntei enquanto entrava na sala de instruções da Torre dos Vingadores. Todos os Vingadores, a equipe de Coulson, a diretora Maria Hill e a diretora adjunta Vitória Rand estavam todos lá. Tony e eu chegamos assim que soubemos. Nada ainda, disse Coulson, com a voz tensa de raiva. Mas temos um vídeo disso. Tony, pronto. Tony acenou com as mãos, e a nova tecnologia de holograma que fizemos brotou no meio da sala. Era extremamente claro, feito para imitar objetos físicos da forma mais perfeita possível. Jarvi, na verdade, senhor, o tom sulista de X interrompeu. Eu estive envolvido, acredito ter as informações mais pertinentes. Tony franziu a testa, surpreso com a interrupção repentina. Vá em frente, X, eu disse. Role a filmagem, dê-nos 3D. Claro, vá em frente, Tony resmungou. Não é como se fosse meu laboratório. Desculpe, eu disse, envergonhado. Tony acenou e logo X trouxe um modelo em escala das ruas de Washington. Como você pode ver, registramos a presença de um Kinja desconhecido voando em direção ao agente Carter e ao agente Tripletre logo depois que eles deixaram a casa recém-comprada de Margaret. Elizabeth, Peg e Carter, as mandíbulas de Steve e Book se apertaram em uníssono com isso. Tentei avisá-los e a Hydra tomou a iniciativa. O Kinja derrubou um indivíduo aprimorado não identificado. A visão ampliou as ruas até Sharon e Trip estarem sentados em um carro na nossa frente, como se tivessem surgido do nada. Enquanto observávamos, uma mulher caiu do céu e pousou na frente deles. X pausou a filmagem e Tony, Steve, Maria e eu nos aproximamos para olhar para ela. Ela estava vestindo uma regata e calça militar, as botas esticadas por pés com garras. Alto, ainda mais alto que Creel ou Steve. Construída com músculos incríveis, desde seus abdominais até seus enormes bíceps, tudo em uma forma feminina. Sua pele era verde escura e coberta com o que pareciam escamas, pontas nos cotovelos, seus dedos em forma de garras e seus olhos brilhando em um amarelo pálido. Seu cabelo verde preso em um rabo de cavalo. Eu realmente espero que não seja o que penso, disse Bruce severamente enquanto olhava para o indivíduo em questão. Gama aprimorado, eu disse depois de um momento. Silenciosamente pensei nela como uma abominação. A perícia forense da cena do crime encontrou alguns níveis elevados de radiação gama, confirmou X. Cernes, disse Bruce, parecendo desapontado. Não necessariamente, respondeu Simons. O soro da centopeia tem radiação gama talvez. Não, Bruce tirou os óculos. Ninguém foi capaz de criar um verdadeiro monstro como eu ou Blonk. Este é Cernes. Esqueça como ela conseguiu seus poderes, disse Maria, cruzando os braços. X, mostre-nos o resto. Claro, diretor, X continuou a filmagem. Vimos Sharon e Trip tentarem escapar, apenas para serem perseguidos pela mulher em questão. Tentei lembrar quem ela era em particular, mas nada me veio à mente. Talvez a abominatriz? Ela não parecia tão volumosa quanto ela. Quem quer que ela fosse, ela tinha a força padrão do Hulk, incluindo a habilidade de saltar grandes distâncias e o fato de poder ultrapassar os carros a pé. Ela o usou para alcançar Trip e Sharon, que tentaram revidar enquanto Hydra Kinja sobrevoava. Ela os parou desligando o motor do carro, pegando e injetando alguma coisa em Trip, e depois fazendo o mesmo com Sharon. Ela pegou os dois e saltou para dentro do Hydra Kinja com os dois. X seguiu o Kinja até bater em um celeiro, então a filmagem ficou granulada. Isso é ruim, eu disse, cruzando os braços. E não apenas porque eles têm dois dos nossos. Trip e Sharon têm informações sobre muito do que temos feito, disse Coulson severamente. Precisamos seguir em frente com nossas operações atuais e recuperá-las. Você realmente acha que eles os levaram para obter informações? Steve perguntou. Ele parecia apocalíptico. Ele não estava com raiva, mas havia um arrepio em seus olhos. Talvez Maria sentou-se em uma cadeira, esfregando os olhos. Hydra esteve escondida durante todo esse tempo. Por que atacar agora? Talvez eles precisem de alguma coisa? Sky perguntou. Algo que Sharon e Trip têm? Bem, eles estão claramente formando supersoldados, disse Bobby. Ela era poderosa. Se eles tivessem mais pessoas como ela, talvez pudessem levar a luta até nós. Eu não gostaria de lutar com ela sozinho, observou Sam, olhando para o alto e monstruoso sobre-humano. Muito menos se eles tiverem mais como ela. Eles precisariam do gene, disse Bruce. Pessoas que têm o gene gama são raras mesmo assim, não estamos exatamente tentando recuperar o atraso, disse Tony. São eles que estão se escondendo de nós, podemos muito bem começar a caçar. Concordo, Maria caminhou até o centro da sala. A Hydra nos atacou. Precisamos encontrar Trip e Sharon e derrubar a Hydra em geral. O General Ali nos deu outro grupo de alvos, em troca da proteção de sua filha. Estou enviando Sam e sua equipe para um, Steve para outro, e Coulson irá com Rand até o fim. Vitória Rand, que estava simplesmente observando, deu um passo à frente. Cada equipe tem um objetivo que supera todos os outros. Encontre os principais por trás de tudo isso. Quem está formando novos supersoldados, onde quer que esteja, precisamos obtê-los. Você tem a aprovação do conselho. Agora mãos à obra. Tony, Fitz e eu ficamos observando o Claytronics Object Creator fazer seu trabalho. Os braços internos se moviam para frente e para trás, formando um peitoral. A placa era listrada de vermelho, azul e branco com uma estrela no centro. Gostaria que tivéssemos mais tempo, disse Fitz, esfregando o queixo. Para fazer os testes, certifique-se de que funcionem, muito menos para o equipamento especializado. Fitz colocou as mãos nos quadris e se moveu enquanto a placa peitoral se dissolvia em pó. Um par de manoplas de braço estava sendo criado em seguida. Vai funcionar, Ross, disse Tony. A tecnologia é boa e me certifiquei de que tudo fosse feito do jeito que a turma queria. Incluindo o meu, eu disse como COC. Ah, Deus, essa é uma sigla terrível.
preciso pensar em outra coisa. Concentrei-me no que saía de uma porta da máquina, uma mochila pequena, do tipo que as pessoas usam em longas caminhadas ou escaladas. Fitz pegou a mochila, mas gritou quando ela quase o jogou no chão. Cuidado, Ross, disse Tony, pegando a mochila de Fitz com uma risada. É do Cap, lembra? Ele usa roupas pesadas porque gosta de castrar homens inferiores como nós. Quão pesado? Porque parecia que era feito de pedras. Fitz disse esfregando os braços. Bom Deus, é o capitão, eu disse. Ele acha que 500 quilos é um treino leve. Mesmo isso, apontei para a mochila. Vai ser leve. Sim, bem, ele ainda não me deixou colocar as coisas legais, disse Tony, suspirando. Sem repulsores, sem armas legais, sem voo, apenas algumas pequenas melhorias e jumpjets. Surpreso que ele realmente quisesse isso à prova de balas neste momento. Vai servir, observei Tony guardar a mochila. Book pediu o mesmo tipo de configuração, Creel e Bruce não queriam nada. Bem, pelo menos Sam me deixou consertá-lo, disse Tony, ainda resmungando. De qualquer forma, temos os novos designs de todos prontos para uso. Um teste e tanto, disse Fitz, resmungando. Pelo menos sabemos que as armas funcionam. Olhei para um armário de armas cheio de armas. Depois de pensar um pouco, fui até a prateleira e peguei 3 coisas. O cabo preto de uma espada com um buraco onde a lâmina normalmente ficaria, e uma pistola e um rifle que pareciam muito de ficção científica, grandes e quadrados. Uau, disse Fitz enquanto eu colocava as armas de lado, substituindo minha Glock 19 pela pistola. Você realmente precisa de tudo isso? Quero dizer, com o Unitrix, se o tempo acabar, posso precisar dos BCW, mesmo com a armadura, eu disse. A propósito, ainda gosto desse nome, disse Tony com um sorriso enquanto eu examinava minhas novas armas. Becos Itzvron. Meio engraçado. Eu sorri tristemente. Sim, bem, eu queria algo para, homenagear alguém que eu respeitasse muito. Então, os BCWS, armas do futuro. Modelo 1, modelo 2, modelo 3, dei um tapinha na arma, no rifle e no cabo em sequência. Bem, vamos levar o equipamento para os outros, disse Tony. Hora de festejar. Os Vingadores Reserva, a equipe em que eu fazia parte, entraram no meu Kinjé, o Defiant, e partiram. Sam passou pela descida enquanto X nos levava até lá. Éramos 7. Sam, também conhecido como Falcon, estava no centro, rodei ao lado dele com a armadura da máquina de combate pendurada atrás dele. Bobby e Hartley sentaram-se um ao lado do outro. Book estava atrás com os braços cruzados. Passei da cabine para trás e Creel, que estava encostado ao lado da porta da cabine, olhou para mim antes de olhar novamente para Falcon. Assim que estávamos juntos, Sam começou. Aqui está o que temos, disse Sam, uma imagem holográfica do complexo que estávamos atacando aparecendo no centro do compartimento de carga do Defiant, todos nós reunidos em torno dele. No deserto do Texas, a Hydra manteve uma instalação onde guardam seus rejeitos. Os experimentos que falharam foram instáveis ou simplesmente não tão poderosos quanto esperavam. Isso inclui cadáveres, mas eles também mantêm prisioneiros, disse Sam, o Falcon cruzando os braços. Eles chamam isso de cemitério. Por que a Hydra sempre escolhe nomes obviamente malignos? Eu perguntei, rosnando. Book acenou com a cabeça por trás. Ok, aqui está o que sabemos. Sam torceu o holograma por um momento, depois franziu a testa quando ele se torceu em uma bola. Aqui deixe-me, eu disse, avançando e colocando o complexo de volta ao normal, em seguida ampliando-o. Obrigado, disse Sam. Ok, o complexo fica no meio do deserto de Chihuahuan, a leste. Este lugar tem um hangar e um monte de tanques e metralhadoras pesadas, então Dial, War Machine e eu trabalharemos para eliminá-los. Barnes, Hartley e Morse, vocês 4 entrarão e eliminarão o pessoal da base. Lembrem-se, a prioridade é pegar o comandante da base. Os Vingadores e o Bridge têm a mesma missão para seus alvos. Também tentaremos ajudar os prisioneiros se pudermos, mas esse é um objetivo secundário. Sam franziu a testa com isso, claramente descontente. Eu também não poderia dizer que estava feliz. Qualquer experimento fracassado que a Hydra fizesse estaria lá embaixo, tanto pessoas quanto animais. O que quer que encontrássemos poderia ser inocente. Mas eles também poderiam ser assassinos insanos. Peguei minha arma e atirei, examinando-a por um momento. Ok, todo mundo tem um novo equipamento? Creel olhou para o braço dele, enquanto usava sua combinação habitual de regata e jeans. Ele agora também usava um grande dispositivo enrolado em seu braço no formato de um protetor de braço que se veria em um exército grego ou romano, de cor preta profunda. Ele se concentrou e sua pele mudou para uma cor escura de aço. Depois em granito, mármore, tecido azul, borracha e em seguida, o brilho familiar do Vibranium. Preto com linhas azuis brilhantes para a versão bruta e a versão mais parecida com o aço para a cor do material processado. Como o escudo de Capitão Mal havia um pedaço de ambos na manopla, mas eles foram tirados da peça que pegamos quando o capturamos, o suficiente para deixá-lo se transformar. Estou bem, disse Creel. O resto do grupo pegou as pequenas mochilas penduradas na parede. Bobby parecia um pouco nervosa. Então, como isso funciona? Ela perguntou enquanto olhava o pacote. Você diz, Mumpris Power Make-up. E a armadura vai aparecer, eu disse sério. Bobby olhou para mim, parecendo horrorizada. Você está falando sério? Eu sorri. Não, apenas diga seu codinome. Ah, graças a Deus, disse Bobby, me dando um soco no braço. Você sabe que eu odeio esse programa. Você não tem gosto, Hartley. Rodei e eu dissemos em uníssono, compartilhando um sorriso. Bobby bufou. Tanto faz. Ok, ela respirou fundo, então colocou sua mochila roxa. Pássaro mimo. Capítulo 45.
A mochila nas costas de Bobby se moveu para envolver seu corpo. Os pequenos átomos se moviam como um líquido roxo, envolvendo seu peito, passando pelo abdômen e descendo até as pernas. Então eles se solidificaram em um único momento. Bobby engasgou, olhando para si mesma. Ela mesma projetou a armadura, deixando o peito, o abdômen e a parte interna das coxas em um tom de branco, e o resto em uma combinação de roxo e preto. O centro acima de seu abdômen era triangular, com uma luz roxa brilhante que dedilhava. Suas botas tinham um pequeno campo de força roxo pairando logo acima delas, e seus bastões agora tinham reflexos roxos. Bobby olhou para suas mãos, a loira sorrindo ao ver as manoplas de armadura leve envolvendo seus dedos. Uau! Isso é legal. Bobby torceu as mãos e um capacete ergueu-se sobre sua cabeça. Um desenho pontiagudo com uma longa fenda onde estavam seus olhos que brilhavam em roxo contra o branco de seu capacete. Um capuz brotou sobre sua cabeça junto com outro pulso, de cor roxa escura também. Ela torceu as mãos mais uma vez, e o capacete e o capuz desapareceram, deixando Bobby sorrindo para nós. Oh, isso é incrível! Espere, o que é isso? Ela bateu com o peito no logotipo de um pássaro segurando uma flecha. É eu tossi antes de mentir. Um Mockingbird. Você pode se livrar dele, mas achei que era bom. Eu gostei. É bom saber, eu disse com um sorriso. E vocês? Os outros correram para colocar as mochilas, enquanto eu deixei as minhas no chão. Artley ligou o dela primeiro. Ao contrário das outras, ela tinha uma mochila pequena, uma jaqueta e uma pochete para vestir, e tudo isso pesava bastante. Ela lutou um pouco e Creel avançou para ajudá-la com a jaqueta. Obrigado, lindo, disse Artley com uma piscadela. Creel sorriu com isso, recuando para deixá-la se acalmar. Guerreiro. Com o chamado de seu codinome, Isabelle Artley foi coberta por sua armadura. Ela parecia muito diferente de Bobby, por um bom motivo. Quando criamos os designs das armaduras, demos às pessoas 3 opções. Bobby escolheu o equipamento leve, feito para lutadores que privilegiavam o movimento em vez da durabilidade. Eu escolhi o meio pessoalmente, querendo poder me mover, mas também sabendo que não era tão rápido quanto todo mundo. Steve e Book foram 2 dos 3 que optaram por armaduras pesadas, e esses 2 optaram por sem os intensificadores de força. Artley também escolheu a variante pesada, e além disso, ela tinha o equipamento para aumentar a força. Ela cresceu vários centímetros de altura, e uma grossa armadura percorreu seu corpo, cobrindo seus ombros, coxas, canelas, até as botas. Ela estava vestida com mais de 130 quilos de peso, tudo isso espalhado entre a mochila, a pochete e a jaqueta para torná-la um tanto administrável. Mas partes dos cátomos se estabeleceram em um exoesqueleto sob sua armadura, aumentando sua força. Ela levantou os braços com facilidade, sorrindo feliz para sua armadura estampada dourada e preta. Ela tinha uma saia pequena na cintura, evocando a saia de Xena, princesa guerreira, o que eu achei meio engraçado. Ela colocou a mão na cintura, onde a alça de um modelo 3BCW rapidamente se formou a partir dos átomos. Ela apertou o cabo e levantou, sorrindo maliciosamente enquanto uma lâmina crescia do cabo para se transformar em uma faca curta. Ela segurou-a de lado e franziu a testa em concentração, sorrindo quando a lâmina se estendeu para uma enorme espada larga, partes de suas manoplas se movendo para dentro da lâmina para dar-lhe o material extra. Uau! Bobby recostou-se quando a lâmina de 1 metro cresceu em sua direção, esquivando-se dela. Cuidadoso. Oh, desculpe. Artley, envergonhado, encurtou a espada de volta para uma faca, depois de volta para um cabo, guardando-a. Ela guardou o modelo 3 na cintura, levantou os braços e torceu os pulsos. Seu capacete cruzou seu rosto e solidificou-se em um capacete redondo e liso de metal tingido de ouro em torno das seções pretas, com o formato de um soldado romano. Por baixo, eu sabia que ela estava atualmente tendo uma visão do mundo em realidade aumentada, os trajes cesto ajudando-a através das câmeras e sensores. E eu quis dizer cesta. Jarvis, X, Tony, Fitzsimons, Bruce, Jury Higg, Sky e todos os outros garantiram que eu não criasse outra inteligência artificial acidental. Eu estava muito interessado em não dar irmãos acidentais a X. Book foi o próximo enquanto Artley guardava o capacete. Ao contrário de Artley, sua armadura tinha a forma de uma única mochila grande, que devia pesar cerca de 500 quilos. Ele virou de costas com facilidade e disse seu codinome. Nômade, disse ele, sem levantar a voz como Artley e Bobby fizeram. A grande mochila mudou num instante, cobrindo todo o seu corpo. Ele torceu as mãos imediatamente, o capacete subindo para cobrir seu rosto. Seu traje era preto com circuitos verdes passando por ele, misturando-se com seu braço robótico. A armadura peitoral era grossa em seus peitorais e a armadura descia por seu abdômen em placas extras. Suas coxas e canelas estavam igualmente fortemente blindadas. No entanto, apesar da enorme quantidade de revestimento e da falta de um exoesqueleto como o de Artley, Book se movia com muita facilidade no traje. O capacete que cobria sua cabeça era perturbador, como uma ave de rapina de alguma forma. Havia uma ocular tipo luneta sobre o olho esquerdo do capacete que nos olhava com uma luz verde brilhante. Ele torceu as mãos novamente e as luzes verdes do traje escureceram. Outra torção de seus pulsos e todo o seu corpo desapareceu. Camuflagem ativa. Houve um clique perturbador que reconheci como rifle modelo 2BCW. No momento seguinte ele estava sentado em sua cadeira, segurando a versão de atirador do rifle no colo, fazendo-nos pular com seu movimento repentino e silencioso. Ele manteve o capacete. No centro do seu peito, quase invisível, havia uma estrela, impressa no preto da sua armadura. Nossa! Rodei e eu dissemos em uníssono. Rodei olhou para mim e eu dei de ombros.
Book, eu disse com uma carranca. Você pode ser menos sorrateiro quando estou por perto? Um cara normal aqui. Book riu um pouco, torcendo as mãos para guardar o capacete. Você fez um bom trabalho. Mal consigo sentir o peso também. São mais de 500 libras, resmunguei, olhando para Sam. Ele estava colocando sua mochila nas costas, e eu fiz o mesmo com minha mochila pequena. Com um olhar compartilhado, dissemos codinomes juntos. Ainda me surpreendeu que eu tivesse um codinome legal. Descagem Falcão. Só assim, nossos trajes subiram em nossos corpos. Falcão está focado em seu peito e nas asas, deixando grandes porções de seu corpo livres. Suas manoplas tinham armas repulsoras nas costas e suas armas mudaram para se tornarem variantes do modelo 1 em seus quadris. Suas botas ganharam portas de foguete e seu vingaque foi simplificado em uma variante preta lisa. Eu sabia que as asas haviam sido alteradas de forma semelhante. Sam torceu os pulsos e um par de óculos apareceu sobre seus olhos. Outra reviravolta e uma máscara de metal apareceu. Era justo a cabeça, com o formato dos óculos sobre os olhos e um bocal que se conectava a um tanque de ar em sua mochila. Seu peitoral tinha o símbolo de um falcão vermelho, penas espalhadas pelo preto. Sam abriu os braços e suas asas se abriram. Ele sorriu para eles, levantando as mãos. Ok, estamos prontos para ir. Meu próprio terno tinha um design simples. Um peitoral com desenho angular, ombros blindados, manoplas que deixavam meus cotovelos abertos e o Omnitrix disponível. Eu usava armadura nas pernas e nas botas. Todo o traje era preto com circuitos verdes, com o símbolo do Omnitrix no centro do meu peito. Certifiquei-me de que meu rabo de cavalo ainda estava no lugar e toquei minha barba, suspirando de alívio quando eles estavam intactos. Com o estalo para o lado, uma das minhas manoplas brotou uma lâmina do topo em uma explosão de átomos em movimento. Uau, o meu pode fazer isso? Artley perguntou, abrindo os braços com entusiasmo. Ela riu quando duas lâminas brotaram de suas manoplas. Rodey sorriu para os novatos com seus trajes poderosos e vestiu o seu. A máquina de combate, recentemente atualizada e reparada, passou por cima de seu corpo, transformando-o na pessoa mais alta da sala. Ok, crianças, que tal começarmos a trabalhar? Ele está certo, Sam guardou as asas. Arme-se e prepare-se. X, você está pronto? Estaremos aí em 1 minuto, respondeu X. Virei-me e peguei minhas armas, colocando a pistola no coldre da perna, o rifle nas costas e o cabo corpo a corpo na cintura. Certo, vocês estão lindos agora, resmungou Creel. Já podemos fazer isso? Ciúmes? Artley perguntou maliciosamente. Está mais para ansioso, Creel sorriu. Você ouviu Sam. Experiências fracassadas. Isso significa monstros. Provavelmente uma situação alienígena. O que, como Thor ou Chitauri? Book perguntou curioso. Foi um lembrete de que ele sabia menos sobre a cultura pop do que Steve no momento. Aparentemente a Hydra nunca pensou que o conhecimento seria útil para um super-assassino. Bem, não somos fuzileiros navais, disse Rodey, caminhando até o centro da sala. Então deveríamos ficar bem. Em defesa deles, Hollywood não é fã de táticas úteis em filmes de terror, eu disse fracamente. Hollywood? Book franziu a testa. Por que você está falando sobre filmes de terror? Como Frankenstein? A noite da cultura pop vai ficar lotada, observou Artley, lançando a Book um olhar triste. Se algum dia tivermos tempo para uma noite de cultura pop, Bobby suspirou tristemente. Creel deu um tapinha nas costas de Book, antes de se mover com o resto de nós em direção à parte de trás do Defiant, Book seguindo enquanto resmungava. Não é minha culpa que a Hydra nunca me deixou assistir filmes, disse ele. Ele pareceu se retirar um pouco, apesar do caráter brincalhão de seu comentário. Coloquei a mão em seu ombro quando percebi. Book me deu uma rápida olhada e depois sorriu um pouco. Com um giro dos pulsos, seu capacete apareceu e nós dois nos concentramos na porta. X começou a contagem regressiva e eu levantei o Unitrix, girando o dial. Em 3, 2, 1 disse X calmamente, guiando o Kinja em direção ao solo. Cada vez mais perto até que a Defiant parou. Derrubar. A porta se abriu e todos nós saltamos no ar, cerca de 3 metros acima do chão. X girou o Defiant e abriu suas armas. A luta começou. Capítulo 46. Diretora Maria Hill. Enquanto os Vingadores da Reserva e o Bridge seguiam em suas missões, Maria tinha seus próprios negócios. Ela caminhou pelos corredores da Enterprise, desta vez com Robert Gonzalez. O agente mais velho do Bridge acompanhou-a enquanto eles passavam pelo L Carrier. Gonzalez, quero a Ilíada lançada e funcionando. Como estão indo as atualizações? Eles estão indo bem, disse Gonzalez com a voz baixa e grave. Mac instalou a maior parte com a ajuda de Fitz. Devemos estar prontos para partir para o trabalho em breve. Você manterá meus melhores agentes com sua pequena equipe dos Vingadores? Maria olhou para Gonzalez, que parecia azedo. Você queria alguém em quem confiasse para ficar de olho em Creel e Book. Eles estão fazendo isso. E agora me preocupo se os troquei por um novo emprego, resmungou Gonzalez. Robert, Maria começou a dizer. Ele acenou, suspirando mal-humorado. Elas são mulheres adultas. Se quiserem continuar, elas farão isso. Se quiserem voltar, vou recebê-las de braços abertos. Gonzalez parou quando chegaram a uma porta onde Coulson e Mai estavam esperando. Mantenham seguros, diretor. Esses dois salvaram minha vida. Eu não faria menos, disse Maria calorosamente. Gonzalez assentiu. Ele se virou para Coulson e Mai. Suponho que verei vocês dois mais tarde? Não há dúvida sobre isso, Coulson com um sorriso. Mai simplesmente assentiu, embora também sorrisse. Com isso, Gonzalez se virou e foi embora. Ele é meio intenso, disse Mai. Maria e Coulson lançaram um olhar para a famosa e estoica Mai.
Ela ergueu uma sobrancelha, desafiando-os a dizer qualquer coisa. Como nem Maria nem Coulson eram tão burros, Coulson abriu a porta. Lá dentro, uma mulher estava sentada em uma cadeira em frente a uma mesa de aço, vestindo um uniforme branco de presidiário. Ela estava usando uma coleira de metal que era familiar, preta com circuitos verdes. Davida DeVito olhou para os três e sorriu. Ah, você não trouxe meu namorado, ela disse em tom de brincadeira. Maria ergueu uma sobrancelha, sentando-se na frente dela. Namorado? Como mais você chama um cara que lhe dá um anel tão chique quanto este? Davida bateu na gola, sorrindo. Apesar de sua aparente jovialidade, ela claramente não gostou da coleira. Maria ficou feliz por isso, considerando que isso mantinha seus poderes sob controle. Os olhos de Davida se estreitaram. Minhas meninas, elas estão seguras? Eles são. Maria pegou um tablet. Você estava certo. Eles estavam verificando aquele perfil no Facebook. Entramos em contato com eles ontem à noite. Devo dizer que você é muito inteligente, acrescentou Coulson. Publique um status específico em um perfil acordado em um horário específico usando contas recém-criadas. Maneira inteligente de passar mensagens. Bem, não é uma prova completa, mas dá conta do recado. Davida se inclinou para frente. Eles estão seguros? Diga-me isso. Maria ergueu uma sobrancelha. Sim, estão. Ellen está cooperando, mas ela acha que Strucker pode estar atrás dela. Que ele está guiando suas garotas especificamente para lugares e missões que Ellen acredita que Strucker está disposto a abandonar, usando-as em algum jogo contra outra Hydra líderes. O punho de Davida se apertou. Então tire-os daí. Você conhece nosso acordo, eu prometi a você. Eu prometi que eles estariam seguros para informações negociadas, disse Hill calmamente. Ela olhou Davida cuidadosamente. Desde que Dial a capturou, Davida estava quase obsessiva em querer que suas meninas estivessem seguras. Ela os queria longe de Strucker e a salvo de processos judiciais, em troca de todas as informações que a Bride pudesse obter. Mas a partir de agora, os dados que Ellen, Marianne e Mimi obtiveram eram minúsculos. Eles foram impedidos de saber exatamente onde o castelo em que estavam estava localizado por meio de voos cegos de ir para o castelo. Tinham apenas informações básicas sobre os experimentos e nada sobre os planos futuros da Hydra de Strucker. A única razão pela qual Ellen recebeu a mensagem foi um telefone que ela contrabandeou para o local, e mesmo o GPS não foi capaz de encontrá-los por algum motivo, provavelmente Cernes. O que tornava o fato de ela poder acessar a internet, apesar dele, muito suspeito. Maria ainda estava grata pela informação, é claro. Graças a eles, agora sabiam mais sobre a estrutura da organização de Strucker do que jamais souberam, incluindo que Wolfgang von Strucker estava encarregado de qualquer coisa substancial. Mas Davida precisava saber a verdade. Strucker e Cernes estão jogando e achamos que suas garotas estão sendo jogadas como peças de um tabuleiro, disse Maria simplesmente. Trabalharemos para protegê-los, acrescentou Mai. Os Vingadores farão o possível para salvá-los. Mas eles precisam continuar jogando. Você não pode garantir isso, Davida disse cruelmente. Diga-me por que eu não deveria simplesmente lutar para sair e pegá-los eu mesmo. A coleira em seu pescoço começou a brilhar em um verde mais brilhante ao longo das linhas dos circuitos. Uma gota de suor apareceu no rosto de Davida enquanto ela lutava contra os efeitos de amortecimento da gola. Mai mexeu os pés e moveu ligeiramente as mãos, o rosto endurecendo. Davida e Mai se entreolharam e a tensão aumentou. Até Coulson dar um passo à frente. Na verdade, se eu puder interromper a iminente briga de gatos, Davida e Mai olharam para ele. Coulson sorriu cordialmente em resposta. Temos 2 pessoas que foram sequestradas, amigos que sua equipe diz que estão lá. Temos tanto a ganhar quanto você ao encontrar aquele castelo. Talvez possamos fazer um acordo. Algo que vale a pena. Davida franziu a testa enquanto Maria escondia um sorriso. O bom e velho Coulson, o mestre da comunicação. Capítulo 47. Mahmoud Shahed, descagem. Rodei e Sam decolaram assim que saltaram do Defiant, voando pelo ar. Os outros e eu caímos no chão com facilidade, e estendi a mão para colocar meu rifle nas costas, torcendo os pulsos para ativar meu capacete. Meu capacete arredondado se encaixou em volta da minha cabeça e a visão de realidade aumentada foi ativada. Ele se conectou com meu rifle, mostrando quanta munição eu tinha e me proporcionando uma mira como em um FPS padrão. Pensando bem, mudei para o tipo de munição que queria e olhei em volta com minha arma levantada, como Natasha e Sam me ensinaram. Droga, eu me senti durão. Sim, teria sido mais fácil simplesmente me transformar em um alienígena, mas uma parte de mim queria brincar com meus novos brinquedos. Tínhamos pousado no meio de uma pista, Sam e Rodey partindo em direção a um hangar como planejado. Corri para me juntar a eles enquanto os outros se dirigiam ao complexo prisional. Quase tropecei enquanto corria. Minha velocidade foi enormemente aumentada e demorou um pouco para ver o quão rápido eu estava me movendo agora. Tentei me lembrar de como o Fast Track corria e logo cruzei o asfalto em alta velocidade. Eu tensionei minhas pernas por um momento e pulei para cima. Os jump jets do traje foram ativados. Sim. Soltei entusiasmo ao saltar para frente a uma distância e altura sobre-humanas, impulsionado pelos jatos. Aterrissei e saltei novamente. É como Saints Row 4. Parei por um momento para perceber como eu era um nerd gigante e então me concentrei no trabalho. O hangar para onde Sam e Rodey se dirigiam foi bloqueado por um grupo de soldados com uniformes camuflados marrons, tanques e jipes. Os rotores de alguns helicópteros giravam, prestes a decolar. O Defiant voou sobre minha cabeça, e Rodey e meu Kinja partiram em direção aos helicópteros, deixando Sam e eu cuidando dos soldados à nossa frente. Os soldados nos viram chegando e apontaram suas armas. Ajoelhei-me e levantei a mão. Eles começaram a atirar em Sam, que simplesmente girou no ar para se esquivar dos tiros. Quando eles atiraram em mim, eu ativei uma das habilidades dos meus trajes.
Uma parte da armadura do meu traje cresceu da minha manopla para formar um escudo na minha frente, e parei por um momento para sorrir enquanto as balas ricocheteavam no escudo à minha frente. Coma seu coração, Steve, eu disse. É verdade que o escudo de Steve era muito mais invencível, mas ainda era legal segurar um escudo enquanto ele vibrava sob dezenas de balas acertadas nele. O escudo era alto e grosso, com duas pontas na parte inferior. Um rápido foco criou câmeras nas bordas do escudo, e o lado voltado para mim ficou claro, mostrando-me que havia 23 homens atirando em mim, embora alguns estivessem mirando em Sam. Nenhuma de suas balas teria sido capaz de perfurar minha armadura, mas decidi ficar com o escudo por enquanto. Você conseguiu isso? Sam perguntou, mergulhando no ar. Tenho que usar esse tempo no estande para alguma coisa. Levei meu rifle até uma porta na lateral do meu escudo e lembrei-me do que me ensinaram. Respirei fundo, relaxei meu corpo, apontei para o peito e disparei um único ICER, atingindo um soldado no coração. Ele caiu e os outros soldados se abaixaram. Respire fundo, relaxe, atire. Perdi esse tempo, tremendo um pouco, e me concentrei novamente para acertar novamente um soldado da Hydra no peito. Atirei repetidas vezes, errando algumas vezes, mas conseguindo acertar o suficiente para derrubar 6 homens. É verdade que meus capacetes melhoraram a visão. Meu escudo e o armamento avançado me deram algo semelhante à mira automática em videogames. Mas mesmo assim senti orgulho. Sam ainda estava voando em direção ao cabide. As grandes portas do cabide estavam fechadas, então Sam levantou as mãos. Ele deve ter esquecido que suas comunicações estavam ligadas, porque ouvi suas próximas palavras murmuradas. Espero que estes não explodam. Reservei um momento para me sentir ofendido em nome de Tony. Então Sam ergueu as mãos e um par familiar de rajadas de energia voou de suas mãos para bater nas portas do hangar, destruindo-as com os repulsores em seus braços. Sim. Sam gritou, mergulhando no cabide. Senti um pouco de orgulho ao ver a armadura com a qual contribuí funcionar tão bem, pelo menos até o tanque girar a torre para mirar em mim. Sim, com uma armadura nova e incrível ou não, eu não iria testá-la contra um tanque, não importa o que Fitz e Tony dissessem sobre sua durabilidade e campos de força. Pensei em mudar o rifle para o modo mais mortal, mas decidi simplesmente pegar o Omnitrix e girá-lo. Quando o tanque disparou, eu já estava pressionando o Omnitrix e saltando 10 metros no ar. Eu mudei em uma explosão de luz verde quando uma granada explodiu no chão abaixo. Fogo do pântano. Sam voou em direção ao cabide quando eu saltei. Os soldados atiraram em mim, destruindo minha forma. Ignorei as balas para arrancar algumas vagens de meus braços e jogá-las nos 3 tanques. Eles explodiram, envolvendo os tanques com suas poderosas vinhas. Os tanques lutavam para se mover, as torres rangendo, e eu me permiti sorrir ao som do metal se dobrando sob o controle de minhas vinhas, a vida vegetal ao meu redor cantando triunfantemente. Os soldados ainda estavam atirando em mim. Eu levantei minhas mãos. Melhor correr. Eu gritei quando as chamas surgiram em minhas mãos. Os soldados se esconderam atrás dos tanques e jipes para se protegerem, e eu esperei o tempo suficiente para deixá-los antes de desencadear o inferno. Uau! Eu gritei triunfantemente, deixando 2 longas plumas de chamas acenderem o ar à minha frente. Mantive as chamas acesas o tempo suficiente para ter certeza de que os soldados estavam presos para o próximo passo do meu plano. Parei de soltar um dos riachos com a mão direita, usando essa mão para pegar mais vagens de sementes de mim, jogando-as como granadas onde as vinhas envolviam os soldados e jipes. Quando terminei, 6 soldados haviam sido submetidos ao ICER, 17 estavam enrolados em trepadeiras e outros foram impedidos de deixar seus veículos pelas trepadeiras que cresciam sobre eles. Toquei no Omnitrix assim que soube que os soldados foram capturados. Astrodáctilo. Aqui é Dial Grasnado. Eu gritei, explodindo no ar e quebrando minhas asas. Falcão, estou indo ajudar. Uma forte explosão veio de onde os helicópteros estavam prestes a decolar. SX, assumindo posição de vigilância, o Defiant ergueu-se no ar. War Machine, indo para o encontro com Dial e Falcon, rodei voo ao meu lado enquanto nos dirigíamos para o hangar. Entendido, Sam respondeu. Equipe B, como vai? Rodei e eu voamos para o hangar. O prédio era enorme, cheio de aeronaves e veículos de todos os tipos, o maior dos quais era um gigantesco avião de carga. Havia dezenas de homens lá dentro, Sam lutando contra eles. Ele pairou no ar e ergueu as mãos, os repulsores se soltando em suas palmas. Ele girou para evitar o disparo de uma metralhadora, jogando o soldado infrator em um jipe atrás dele. Eu me sinto menos especial agora. Rodei refletiu ao meu lado, ocupando um lugar nas portas que Sam havia explodido. Ele começou a disparar seus próprios tiros de repulsor, a Minigun em seu ombro rugindo. Voei para o nível superior do cabide, girando para chutar um dos muitos soldados que lutavam no nível superior no peito com meus pés com garras antes de deslizar até parar no chão, minhas asas puxando para dentro. Soltei um chicote de energia do meu braço esquerdo e girei-o com perícia instintiva para agarrar outro soldado, puxando-o para um varal. Depois liberei uma rajada de energia da minha mão direita que mandou outro homem ao chão. Um agente da Hydra ergueu sua arma para atirar em mim, e eu a cortei ao meio com meu chicote de energia, atirando espontaneamente nas costas de outro soldado enquanto ele tentava correr. Aqui é Mockingbird, estamos enfrentando alguma oposição. Ouvi o estalo da demissão do ICER, seguido por Creel rugindo de raiva e Artley rindo nas comunicações. Barnes, você pode. Alguns barulhos altos soaram. Obrigado. Falcon, quando você terminar com o cabide, precisaríamos de ajuda aqui. Grita. Onde a Hydra consegue tantos soldados? Eu resmunguei. Não há respeito pela conservação do ninjutsu. Eu lhe digo. Algo me atingiu como martelo, a dor explodiu em meu ombro direito, e eu gritei de surpresa, recuando com um impacto repentino e a dor. Olhei para meu ombro para ver que minha balança havia sido levemente danificada por alguma coisa, e olhei para cima para ver alguns soldados em cima do avião de carga no centro do hangar atirando em mim e em Sam. Quero dizer, eles estavam atirando em Rodey também, mas ele ignorou as balas para se concentrar nos caras que tentavam escapar, destruindo um tanque quando eles tentaram entrar. Pulei para o avião de carga ao mesmo tempo em que Sam voou em direção a ele. Devia haver 10 caras no topo quando Sam e eu pousamos entre eles.
Dei um chute frontal em um cara, bloqueei um soco lançado em minha direção e me abaixei quando Sam rolou sobre minhas costas para dar um soco em outro soldado. Eu dei um soco em um homem no ar e disparei um tiro no peito de outro homem. Sam bloqueou um chute de um soldado da Hydra e deu um soco no rosto dele com a mão esquerda enluvada. Ele torceu as mãos quando um dos soldados da Hydra apontou uma pistola para seu rosto. O capacete de Sam quebrou em seu rosto quando o soldado da Hydra atirou nele. A bala ricocheteou, Sam recuou com o impacto e depois avançou com um poderoso chute frontal nas costelas do soldado agressor. Com um pouco mais de espaço para trabalhar, joguei meus braços para o lado, meus chicotes de energia atacando e balancei-os para fora. Ouvi Sam disparando seus repulsores, nós dois liberando nossas asas para flutuar para cima enquanto atacamos, costas com costas o tempo todo. Rodei voou para se juntar a nós. Por cerca de 30 segundos, nós três desencadeamos o inferno. Puxei meus chicotes de energia para começar a disparar rajadas de energia verde. A minigun de Rodei rugiu em seu ombro, suas manoplas se juntaram. Sam pegou uma de suas novas armas e disparou no modo automático, gritando enquanto nós três voávamos de costas um para o outro. Simples assim, acabou. Todos os soldados da Hydra no hangar estavam inconscientes ou mortos. Ash a Falcon, Sam girou no ar, Rodei e eu nos juntando a ele, Sam na frente, Rodei à sua esquerda, eu à sua direita. Viemos nos juntar a vocês, equipe B. Vejo você então, Book respondeu calmamente. Sharon Carter, agente 13. Sharon acordou ofegante, respirando fundo. Ela lutou para se levantar, apenas para sentir algo puxando seus braços e pernas. Ela tentou se mover novamente, olhando para baixo com os olhos turvos. Ela estava amarrada a uma cama por grossas correias marrons. Sharon olhou para eles, sem compreender. Sharon, ela se virou e viu alguém deitado na cama ao lado dela. Ela piscou, tentando clarear os olhos. Quando ela olhou novamente, Trip estava lhe dando um sorriso fraco. Ei, garota, como você está se sentindo? O jovem estava usando as mesmas restrições que ela. Sharon balançou a cabeça, olhando para o soro em seu braço e depois para o quarto. Viagem? Onde estamos? Inferno se eu sei. Trip olhou em volta também. Acordei alguns segundos antes de você. A sala era como uma estranha combinação de antigo e novo. As paredes e o chão eram todos de pedra, como os de um castelo medieval. Havia equipamentos médicos, computadores e algumas pessoas com jalecos perambulando. As portas de madeira do outro lado da sala eram guardadas por dois homens com uniforme militar preto. Ei! Trip gritou com um homem que passava vestindo um jaleco. Onde estamos? O homem o ignorou. Devemos ter sido capturados pela Hydra, concluiu Sharon, sua mente ainda confusa por qualquer droga que tenha sido usada para nocauteá-la. O que foi aquilo? Aberração, alguém se aproximou deles. Sharon lutou para olhar para ele, apenas para se perguntar se ainda estava drogada. O homem diante dela tinha pele verde e uma cabeça enorme. Ele sorriu para eles, ficando entre as camas. Peço desculpas pelas restrições. Temo que vocês dois lutariam contra nós de outra forma. Sim, você está certo, Trip disse facilmente, sorrindo. Provavelmente vou dar um soco em você assim que puder, Sr. Boblead. O cabeçudo riu. Tenho certeza que sim. Mas não se preocupe. Em breve, tenho certeza que seremos grandes amigos. Dois homens levaram carrinhos até as camas, parando-os na frente de Sharon e Trips. Nos carrinhos havia grandes TVs de tela plana. Oh ei, você nos trouxe entretenimento? Sharon perguntou, tentando ser bravata, apesar da súbita percepção que estava sentindo. Talvez eu precise de fones de ouvido, disse Trip. Quero dizer, eu amo Sharon, mas os filmes de ação dela são muito cafonas. Vocês dois são engraçados, o homem de cabeça grande sorriu. Espero que minhas melhorias neste método permitam que você mantenha isso. As televisões foram ligadas. Redemoinhos de luzes pescando apareceram nas telas e Sharon e Trip começaram a lutar quando perceberam o que estava acontecendo. Afinal, a lavagem cerebral ainda não é uma ciência exata. Capítulo 48. Sam, Rodei e eu pousamos em frente ao complexo prisional. Quando entramos no pátio, o Unitrix apitou em vermelho, cronometrando e me colocando de volta na forma humana. Peguei meu rifle modelo 3 das costas, levantando-o e certificando-me de que ainda estava no modo ICER. O lugar estava cheio de balas, sangue e soldados. Fiquei perturbado com a rapidez com que me acostumei com cenas como essa. A equipe B veio se juntar a nós. Bobby e Hartley haviam tirado os capacetes e estavam lado a lado perto da entrada principal, enquanto Book optou por manter o capacete, a cabeça girando enquanto ficava de olho. Creel estava em uma forma branca pálida, parecendo feito de algodão. Sua forma de seda de aranha, especificamente a casca de Darwin. Ele olhou para nós de onde estava sentado, acenando para mim que eu devolvi. O que temos? Sam perguntou assim que nos reunimos. Todo o complexo superior é uma fachada, respondeu Bobby. Cheio de guardas, mas o responsável provavelmente está lá embaixo. Quer que interroguemos os guardas que ficaram vivos? Book perguntou. Sam pensou sobre isso. Faça isso. Creel, Hartley, Dial, vocês três entrem. O resto de nós ficará aqui. O Sam esfregou a nuca. Ei, Dial, eu assisti filmes de terror também. Não há chance de nossas comunicações serem desligadas de repente, não é? Você sabe, estática e então não podemos conversar um com o outro. Todos se viraram para olhar para mim. Eu pisquei. Nossas comunicações são quantum. Podemos conversar com cada um de todo o universo, e há mais firewalls em nossos equipamentos do que em todo o mundo, tudo isso apoiado pela tecnologia Upgrade e Jury Rig. Sério, se a Hydra tivesse alguma coisa bloqueada lá em cima que pudessem superar tudo isso, eles já dominariam o mundo. Eles me deram um olhar vazio. Não creio que tenha sido porque eles não entenderam, é mais provável que quisessem ter certeza de que eu não estava alegando que meu navio era inafundável. Não teremos um corte de comunicação clichê, eu disse com um suspiro. Um dia vocês precisam me mostrar o que vocês estão falando, disse Book com um suspiro. Ok, saia, disse Sam. Quando me virei para sair, Rodei me deu um tapinha no ombro. Tenha cuidado, ok? Não sabemos o que tem aí. Bem, se eles têm alguma coisa geneticamente errada com eles. Eu bati no Unitrix. Rodei balançou a cabeça. Não faça suposições. Fique atento e tome cuidado com esses dois.
Olhei para Creel e Artley. Um deles era um homem gigante agora da mesma cor do titânio. O outro uma mulher com uma armadura avançada e uma espada larga. Acho que eles vão ficar bem, eu disse sarcasticamente. O painel frontal da máquina de combate se levantou para me mostrar o rosto de Rodney. Ele sorriu. Sim, bem. Todos nós sabemos que você é o Hulk do nosso time, então. Eu ri, me afastando para me juntar a Creel e Artley enquanto Book, Bob, Rodney e Sam foram iniciar o interrogatório. Desejei, por um momento, ter um alienígena que pudesse ajudar com isso. Algo com telepatia ou algo assim. Escolhi me concentrar no que poderia fazer e levantei minha arma em direção à única porta que levava para dentro ou para fora do local. Preparar? Creel recuou um pé e lançou-o para frente, abrindo a porta com força suficiente para fazê-lo voar, revelando o estreito corredor de concreto além. Preparar. Artley e eu trocamos um olhar enquanto Creel entrava com a confiança de um homem que pode se transformar em metal. Você ouviu o homem, disse Artley, com o capacete passando por cima da cabeça. Estamos prontos. Eu grunhi concordando e seguimos o homem absorvente para o subsolo. Descendo o corredor, fomos subitamente envolvidos pela escuridão, o estroboscópio vermelho de uma luz de emergência mal iluminando as coisas. Sabe, apesar de todas as piadas sobre filmes de terror, eu realmente esperava que este lugar tivesse uma iluminação melhor, refletiu Artley enquanto caminhávamos pelo corredor. Ative as térmicas, respondi. Sim, disse Artley. Devia ter comprado um daqueles capacetes, murmurou Creel. Chegamos a um elevador com apenas um botão. Apertei o botão, mas nada aconteceu. Compartilhando um olhar, Creel agarrou as portas e as abriu, revelando o poço escuro além. Ele saltou, caindo por alguns segundos. Logo, um barulho alto veio do fundo, junto com sons de metal rasgando e rasgando. Tudo certo. Creel gritou para cima do poço. Apenas cerca de 60 metros. Só, hein? Artley disse. Ela saltou, as luzes de sua armadura brilhando para iluminar seu caminho. Assim que ela chegou ao fundo, eu pulei também. Meu HUD me deixou ver o fundo. Ativei os jumpjets antes de atingir o elevador que Creel havia destruído, diminuindo a velocidade até parar para pousar através do buraco que ele criou e por dentro. Creel e Artley estavam do lado de fora do elevador, Artley com seu modelo 3 na mão, Cal em sua forma de aço. Saí também e olhei ao redor dos corredores escuros. Do elevador, eles foram para a esquerda, para a direita e para a frente. Então, para que lado devemos ir? Creel perguntou. Separados? Artley sugeriu. Sem chance, coloquei minha arma nas costas e peguei um Unitrix. Não poderei falar desta forma, mas posso sentir o que quer que esteja aqui embaixo. Siga meu exemplo. Pressionei e senti minha armadura desaparecer em um instante, substituída por pelo laranja. Meus olhos se afundaram e fiquei de quatro, os dedos se transformando em garras que cerrei, cortando o concreto abaixo de mim e contendo a vontade de rugir enquanto completava minha transformação em besta. Disse Artley em um tom fascinado. Ele é um cachorro. Rosnei um pouco e depois respirei o ar. O corredor esquerdo cheirava mais fortemente a morte e decadência. O da direita cheirava a aço e óleo. Mas o que estava à frente cheirava a gente, a eletricidade, a carne e a comida. Virei-me para Creel e Artley e lati o mais baixinho que pude, caminhando em direção ao corredor do meio. Eles me seguiram enquanto eu avançava farejando o ar. Embora os corredores não estivessem mais escuros graças aos meus sentidos aprimorados, as coisas agora pareciam estar pegando fogo para minha visão. Segui pelo corredor, inspirando profundamente o ar, salivei com o cheiro de carne fresca, incapaz de me conter. Enquanto eu ainda era eu, besta, ainda sentia a fome como algo totalmente mais primitivo do que eu. Minhas garras arranhavam o chão enquanto eu andava, Artley e Creel atrás de mim. Andamos por um longo tempo, o cheiro ficando mais forte. Logo chegamos a uma porta do cofre. Ele ia de parede a parede, do teto ao chão, e parecia tão grosso quanto parecia. Bem, isso é um mau presságio, observou Artley. O que diabos você acha que eles trancaram lá? Creel deu um passo à frente e pôs a mão no aço. Vamos descobrir. Sua mão mudou a temperatura em meus sentidos para combinar com a das portas do cofre, então afundou lá dentro. Ele já havia demonstrado isso antes, a capacidade de passar pelo material em que se transformou. Ele vasculhou um pouco os mecanismos internos do cofre. Rosnei de irritação quando minha audição aprimorada captou os sons de seus dedos de metal arranhando e se movendo contra o interior da porta, pequenos ruídos estridentes enchendo o ar. Calma, garoto, Artley me arranhou a nuca, e eu rosnei com prazer relutante ao sentir seus dedos correndo pelo meu pelo, mesmo com a armadura cobrindo-os. Quase pronto, grandalhão. Sim, Creel tirou a mão da porta e foi até a alavanca, girando a grande roda no centro da porta, girando-a. Depois de um tempo, a porta se abriu. Senti-me salivar com os novos aromas que se seguiram. Dor, sangue fresco e medo, os cheiros das presas, junto com os lamentos altos dos animais. A porta se abriu e nós três entramos no lugar além gaiolas. Gaiolas ao nosso redor, dispostas em fileiras, 5 de altura. Eram tão grandes quanto celas de prisão com escadas e passarelas que levavam até o topo. Caminhamos até um deles e olhamos para dentro. Uma massa de carne descansava no canto da jaula, quase tão grande quanto o meu eu humano, com múltiplos braços, pernas e olhos humanos saindo da carne, todos de tamanhos diferentes. Os olhos focaram em nós e eu rosnei de desgosto. O que diabos a Hidra fez? Deus, Creel olhou para outra jaula, Artley e eu indo até lá com ele. Era um cachorro, mas diferente de qualquer cachorro que eu já tivesse visto. Mais tarde, Artley e Creel me disseram que sua pele era da cor brilhante do metal. As gaiolas são de metal, para ser exato. Para mim, era mais como se estivesse extremamente quente. Ele gemeu para nós, claramente de dor por causa das pontas de metal, concreto e plástico que saíam de seu corpo. Ele, com base no cheiro de que era masculino, estava conectado a um soro que subia até um tubo no telhado. A substância dentro dele cheirava a pasta de comida. É como eu, Creel disse, horrorizado.
Alguém vai pagar por tudo isso, rosnou Artley. Um som repentino me chamou a atenção. Virei minha cabeça em direção a ele, rosnando. Uma gaiola foi aberta. Passos correndo fugiram de nós, então outro grupo deles veio em nossa direção. Lati, fazendo com que Artley e Creel se virassem quando a criatura libertada da jaula apareceu na esquina. Meus latidos desencadearam outros no grande armazém, mas me concentrei na criatura vinda em nossa direção. Ele parou na esquina e olhou para nós com olhos furiosos. Poderia ter sido um tigre, uma vez as partes felinas e o pelo laranja com listras pretas gritavam. Agora ele estava mutante, com patas dianteiras excessivamente longas, partes do crânio expostas e músculos grosseiramente grandes. Eu rugi e recebi um grito horrível em resposta. Então o pobre animal começou a ficar ainda mais grotesco, à medida que seu corpo começou a esquentar. Artley me disse mais tarde que também mudou de cor de laranja para um tom muito mais perturbador. A merda, Artley sussurrou enquanto mudava seu pelo para um tom familiar de verde. É aprimorado por Gama. O tigre gritou saltando em minha direção. Eu rugi de volta, minha raiva e desgosto pela hidra se concentrando no animal diante de mim, e pulei nele também. Nós dois colidimos no ar, caindo no chão. Suas garras foram para minha garganta, mas eu abaixei minha cabeça e mordi seu ombro, sangue quente enchendo minha boca. O tigre gritou, me empurrando para trás e arranhando meu rosto, deixando 4 linhas de dor branca e quente. Eu rugi de raiva, cravando minhas garras no tigre. Rolamos no chão, cortando e mordendo um ao outro. Sua pata direita apontou e tentou me atacar novamente, abrindo uma cratera no chão quando eu me esquivei. Eu rugi e arranhei seu peito, sangue quente escorrendo pelas minhas pernas dianteiras e traseiras. Ele mordeu meu ombro, os dentes arranhando o Unitrix e me cortando. Nós rolamos em um pilar e o quebramos sob nossa força. Creel correu em nossa direção, tentando me ajudar. Mais sons encheram o ar enquanto as gaiolas eram abertas por todo lugar. Algo saltou de outro corredor e se chocou contra Creel, algo que um dia fora humano, mas agora estava coberto de pelos, escamas e cujos braços haviam sido substituídos por braços cibernéticos. Droga! Creel gritou, mudando para sua forma polida de vibranium antes de levantar as pernas e chutar para cima, lançando a criatura para trás. A criatura tentou atacar novamente, mas um tiro e ser atingiu sua cabeça. A criatura gritou, mas permaneceu de pé. Artley deu um passo à frente, seu modelo 3 erguido e disparou outro ser contra a criatura, atingindo-a mais 2 vezes quando ela se recusou a cair. Finalmente caiu. Eu ainda estava lutando contra o tigre Gama. A coisa era mais forte que eu, mas de um jeito estranho. Era como se estivesse ficando mais fraco e mais forte aleatoriamente. No segundo eu estava lutando contra um oponente mais fraco, empurrando-o para o chão com um rugido triunfante. No próximo ele estava me levantando e me jogando contra uma parede de concreto. Eu rugi na cara dele, abaixando minha cabeça sob um golpe e acertando-o com minhas garras. O tigre Gama voou e pousou em cima das jaulas. Corri em direção às gaiolas e pulei, abrindo caminho até o topo. O tigre Gama ficou de pé e gritou comigo. Eu respondi com um rugido, rosnando enquanto nos aproximávamos cada vez mais. O tigre estava se curando, mas lentamente, o cheiro de sangue vazando me deu o suficiente para que eu soubesse que poderia vencê-lo. E Deus, eu queria. Eu podia sentir o sangue do tigre encharcado em minhas garras, minhas próprias feridas latejando. O cheiro disso me irritou. Havia um sentimento de raiva primitiva dentro de mim, uma raiva que mal conseguia conter. Eu rugi, deixando minha raiva ser conhecida, proclamando meu domínio. Por um momento tenso, um vira-lata e um tigre Gama se enfrentam em cima de jaulas cheias de monstros que rugem e gritam. O tigre finalmente perdeu a paciência e correu para mim, sua assinatura de calor brilhando em meu sentido. Pulei para fora do caminho, agarrando um dos canos que estava no teto e girando em torno dele para voltar para o tigre, acertando seu rosto com força suficiente para mandá-lo para onde Artley e Creel estavam lutando. Vários cães que haviam sido transformados em criaturas Gama mais horríveis estavam atacando Creel, que os jogou de lado para Artley derrubar com o máximo de balas e ser atualizadas que pudesse, precisando de 3 às vezes para cada uma. Um dos cães libertados simplesmente estava deitado no chão, com os olhos voltados para um rosto que havia sofrido uma mutação severa, as pernas saindo de uma massa de carne enquanto soltava gemidos abafados de dor. Um dos cães, algo que já deve ter sido um husky, mas que agora era uma nojenta incompatibilidade de músculos, espinhos e ossos expostos com Gama aumentada, avançou sobre mim. Eu estendi uma pata, jogando o animal no chão, girando para encarar o tigre Gama e correndo para ele. Outro cachorro foi empurrado para o lado e então pulei como tigre. Nós nos chocamos e eu o segurei no concreto enquanto a criatura rugia na minha cara, suas pernas arranhando a mim e ao chão. Eu bati no rosto dele, quebrando o concreto sob seu corpo. Rolamos mais uma vez antes que eu o jogasse de volta no chão. Olhei em volta por um momento antes de decidir cortar minhas perdas. Da melhor maneira que pude, falei com o Unitrix, rosnando para ele. Entendido, minha voz veio do Unitrix com um tom mais monótono. Reparando danos genéticos. Um raio verde atingiu o tigre que eu estava segurando. Ele gritou, sua voz estridente. À medida que o Unitrix fazia seu trabalho, o grito começou a mudar, diminuindo e aumentando de tom até se tornar o rugido de um tigre saudável. O animal laranja e preto ainda lutando comigo, mas não mais com força sobre-humana, seu pelo e pele retornaram ao normal. Joguei o tigre de lado, onde Artley atirou nele com um Icer, enviando-o para um sono feliz, então rosnou para um Unitrix novamente. Reparando danos genéticos, disse minha voz. Um raio verde atingiu os cães, depois o humano e depois alguns dos seres nas jaulas. Lutei para ficar acordado enquanto minha energia se esgotava, tentando manter a viga funcionando. Os cães gritando começaram a se acalmar, Creel ergueu um deles para Artley nocauteá-los. Eu engasguei, rosnando de exaustão. Mas eu não terminei. Eu tive que continuar. Eu rosnei para o Unitrix.
Mais raios voaram, indo mais fundo na área, flechas de luz acompanhando-os. Cada vez mais me deixando cambaleando de exaustão, sons de pessoas gritando de excitação, chorando, cachorros, gatos e outros animais rugindo e latindo. Minha forma peluda caiu no chão e eu lutei para me levantar novamente. Atenção, reservas de energia esgotadas. Ciclo para modo de recarga. O símbolo do Onitrix em meu ombro mudou para vermelho e eu caí no chão em minha forma humana novamente, meu rosto pressionando o chão frio. A última coisa que vi foi Artley e Creel correndo em minha direção enquanto um cachorro latia animadamente em uma gaiola próxima, mudando livremente sua forma para aço e vice-versa. Bem, isso não vai acabar bem, murmurei antes de desmaiar. Acordei sentindo alguém balançando meu ombro. Quando abri os olhos, Artley estava sorrindo. Ei, garoto, como você está se sentindo? Um gemido escapou dos lábios e levantei a mão à cabeça. Exausto. Eu queria esperar até que isso acabasse antes de curar alguém. Foi uma boa decisão, respondeu Artley, colocando um braço sob meu ombro para me ajudar a levantar. Todo mundo parou de nos atacar. Você curou quase todo mundo. Quase. Eu olhei em volta. Creel estava deixando as pessoas saírem das jaulas. Eles estavam nus, já que a Hidra aparentemente não se importava com a modéstia de seus experimentos fracassados. Outros, porém, não tiveram sorte. Pessoas com braços que foram substituídos por animais, desde ursos até garras atarracadas de jacaré, uma mulher com pernas feitas de algum tipo de maquinário steampunk, um homem cujos lábios foram costurados. O que quer que tenha sido feito com eles não foi genético. Eles olhavam para aqueles que foram curados com uma estranha combinação de ciúme e felicidade. Eu disse me afastando de Artley para tropeçar em um monitor de computador que eu podia ver no fundo da sala, sentado inocuamente sobre uma mesa. Vou conectá-lo ao computador mais próximo. Algum sinal de fuga? Nada até agora, senhor, disse X. Também estou mandando satélites verificarem a área em busca de qualquer atividade suspeita. Quem quer que esteja lá não saiu. Bom, eu lutei para sentar na cadeira em frente ao computador e levantei minha mão. Os átomos em minha luva mudaram quando coloquei minha mão no computador embaixo da mesa. Eles entraram no computador e o monitor começou a piscar com arquivos. Por que não pudemos hackear isso antes? Artley perguntou, caminhando para se juntar a mim. A tecnologia de X é incrível, admiti. Mas não é mágico, na verdade não. Ele pode hackear algo, desde que esteja conectado à internet ou interaja com um dispositivo que tenha feito o mesmo, exceto o que quer que Cernes esteja fazendo para proteger a Hidra. Nada nesta instalação foi jamais descoberto. Ligados, até agora. Correto, senhor. Estou logado. Acessando arquivos. Discar? O diretor Hill me mandou uma mensagem, parecendo confuso. Acabamos de receber uma entrega de dados de X. É da instalação em que você está. Sim, eu respondi. Vamos precisar desses reforços. Temos ex-prisioneiros que precisam de resgate. Bem, e prisioneiros normais também, eu disse, lembrando-me dos guardas. Falcão, você está lendo? Sim, pegamos você. Estamos entrando também, disse Sam. Um dos prisioneiros nos disse que eles têm algo mais profundo, um monstro que eles queriam ser capazes de lutar contra o Hulk, mas aparentemente não conseguiram controlá-lo. Se isso for verdade, você precisará de reforços. Algo que poderia lutar contra o Hulk? Creel se aproximou e olhou para os prisioneiros. E deveríamos esperar até que as pessoas possam vir ajudar esses caras? Olhei para os prisioneiros que estavam olhando para nós. Uma menina, que não devia ser mais de 5 anos mais nova que eu, chorava no chão, agarrando as pernas enquanto um homem a abraçava com lágrimas semelhantes nos próprios olhos. Nenhum deles se aproximou de nós. Eu não sabia por quê, mas talvez eles simplesmente não tivessem certeza do que estava acontecendo. Eu ficarei, disse Artley. Se há algo no passado que pode lutar contra o Hulk, então vocês dois são nossa melhor aposta. Isso é verdade, Creel me deu um tapinha nas costas, transformando-se em sua forma bruta de Vibranium, de modo que agora estava brilhando em azul. Ele olhou para as pessoas que nos encararam. Seu punho cerrou-se. Precisamos fazê-los pagar. Nós vamos. Levantei-me e começamos a nos afastar. Nos vemos em breve, guerreiro. Tome cuidado, pessoal. Artley caminhou até as pessoas, falando com elas em tons suaves. Creel e eu entramos em um corredor que dava para os fundos. O que é isso? O contra-ataque do Hulk. Desconhecido, pisquei enquanto os arquivos voavam para o meu HUD, piscando através deles. Não há nome no banco de dados para o ser em questão. No entanto, algumas de suas características e capacidades foram nomeadas. Tem 3,5 metros de altura, coberto por pelo branco claro e barriga cinza. É resistente à maioria das formas de ataque, mas também pode se curar de danos e prefere comer carne. Carne humana. Que diabos? Creel rosnou. Enquanto isso, sinto-me pálido. Sem chance. De jeito nenhum a Hidra colocou as mãos naquela coisa, muito menos por qualquer período de tempo. Ei, olhei para Creel, que parecia preocupado. Você está bem? Esse relógio ainda está vermelho. Olhei para o Onitrix. Sim, estou bem. Foi preciso muita energia para curar todas aquelas pessoas e animais. Até então peguei meu modelo 3 das costas e mudei mentalmente a munição, um brilho azul brilhante vindo dele. Estou bem. Chegamos à outra porta do cofre. Chega disso, disse Creel chateado. Mudando para sua forma refinada de Vibranium, Creel recuou para abri-lo, não optando mais pelo sutil. Seu primeiro soco deixou uma marca enorme. Os próximos 2 fizeram todo o túnel tremer. O último fez a porta voar para dentro. Entramos em mim com meu rifle em punho, Creel ainda em forma de Vibranium processado, e encontramos 2 corpos no chão. Ajoelhei-me ao lado de um deles, examinando-o.
Grandes porções do corpo foram arrancadas como se algo as tivesse comido. Pedaços de pano de um jaleco me disseram que ele não era um prisioneiro, mas sim que trabalhava lá. Contive meu reflexo de vômito diante da visão horrenda de seu crânio envolto em pedaços de carne, com arranhões de dentes gravados nele. Essa coisa está lá fora, eu disse, olhando para Creel. Aparentemente odeia a Hydra tanto quanto nós, disse Creel severamente. Olhei para o Unitrix, grunhindo para a luz vermelha parada e então me levantei. Sam, reforços chegaram? O exército tem veículos para trazer todos, confirmou Sam. Embora você pudesse ter nos contado que Creel quebrou o elevador, isso vai dificultar as coisas. Creel grunhiu em reconhecimento, mas não disse nada. Desceremos em breve. Tenha cuidado. Bem na hora, algo pôde ser ouvido no corredor. Levantei minha arma enquanto Creel se aproximava de mim. Nada mais aconteceu. Trocamos um olhar e depois seguimos em frente. Capítulo 49. Sabe, Alien teria terminado muito mais rápido se estivéssemos nele. Eu disse suavemente enquanto caminhávamos por um corredor escuro com sons de choro assustadores atrás de nós enquanto água pingava ao nosso redor. Bem, sim, Creel encolheu os ombros. Espere, você pode se transformar em uma dessas coisas? O que xenomorfos? Perguntei. É assim que eles são chamados? Creel perguntou. Antes que eu pudesse responder, chegamos a uma grande sala cheia de estantes de livros, mesas e equipamentos de laboratório. Havia uma gaiola enorme no centro, do tamanho de uma casa e feita de algum metal estranho que tinha muitos arranhões na superfície. Havia correntes penduradas no topo da jaula, sangue no chão. A porta não foi rasgada, mas deixada aberta. O lugar estava destruído. O sangue encharcou o chão e as paredes, me fazendo engolir um pouco quando comecei a salivar com o cheiro. Apesar de ser humano agora, eu ainda sentia um pouco da atração primordial de ser besta em uma sala cheia de presas e companheiros predadores alfa. Porque bem nunca lidou com esse tipo de coisa. Eu me afastei e me concentrei em onde o sangue estava vindo. Ou seja, os corpos. Aproximei-me de um soldado que estava deitado sobre uma das mesas quebradas, com o torso aberto e sem órgãos. Ele foi um dos muitos que foram despedaçados e devorados, tanto soldados quanto cientistas. Parece que perdemos a festa, disse Creel tranquilamente. Acha que aquela coisa ainda está com fome? Estremeci, olhando para ele. Como você está lidando com isso? Já vi coisas piores. Creel olhou para mim e me deu um sorriso sombrio. Sério, para onde foi? Um barulho veio de entre as estantes. Eu me virei, apontando meu rifle. Não atire. Uma mulher saiu do corredor com as mãos para cima. Lágrimas escorriam por seu rosto. Por favor, precisamos sair daqui. Fiquei olhando para ela, tentando decidir se deveria ou não atirar nela com uma ICER. Você é a Hydra. Ela olhou entre nós, ainda chorando. Sim. Por favor, eu me rendo. Apenas por favor me ajude a sair daqui. Eles enlouqueceram. Não posso culpá-los, disse Creel, avançando. O que havia na gaiola? Ela soluçou quando tentou responder. Sou apenas um biólogo. Tenho quase certeza de que comer pessoas faz parte da biologia. Creel pegou um braço aleatório coberto com uma roupa camuflada do deserto e acenou para a mulher, que o olhou horrorizada. Fale. Onde está? O que é? Ela caminhou hesitantemente em minha direção, em vez de Creel, que jogou de lado o braço ensanguentado que segurava. Não tem nome oficial, mas o chamamos de Vendigo em homenagem a uma lenda nativa americana com semelhanças com ele. Maldita seja Marvel. Incapaz de ver minha frustração através do capacete, ela foi até um computador e pegou o teclado. Acenei antes que ela pudesse fazer alguma coisa, trazendo à tona os arquivos de Vendigo. Ela me lançou um olhar surpreso e depois voltou aos arquivos, ainda nervosa. Nós, colocamos um rastreador nele. Os outros iriam liberá-lo para tentar matar você. Quando tentamos detê-los, eles nos trancaram aqui e Ela esfregou o rosto, sufocando um soluço. Eu me escondi. Aqui está. Oh Deus. O monstro ainda está na sala, eu disse, olhando ao redor da sala. Erguendo meu rifle, olhei ao redor, ativando um dos meus modos de visão. Com base nos olhos do backscatter que Fitzsimmons estudou, isso me deu uma visão de raio-x da sala. Contudo, naquela estranha luz azul que a visão me deu, me virei, olhando para todos os lados. Foi um pouco desorientador. Olhei para o fundo da sala pensando. Ok, para onde ninguém olha. Oh, certo. Levantei a cabeça. Creel e a mulher fizeram o mesmo. A figura rosnando pendurada no teto olhou para mim, parecendo estranha em minha visão de raio-x. Garota esperta, disse Creel suavemente. A criatura saltou em minha direção e eu disparei reflexivamente meu rifle. Tio! Uma explosão de repulsor irrompeu do meu rifle, atingindo o Vendigo no peito enquanto ele caía em minha direção e na mulher. Ele perdeu o equilíbrio e bateu na jaula. Ele ficou de pé e nos encarou, levantando-se para ficar de pé e nos encarar, a uma altura muito maior do que eu esperava. Eu pensei que essa coisa tivesse 11 pés de altura? Creel disse, levantando as mãos. Isso é muito maior que 11. Ele cresce enquanto come, a mulher gritou. Claro que sim, olhei para o Unitrix, que ainda estava vermelho, e depois de volta para o monstro. O monstro estava pingando sangue de pontas espetadas nas costas e na frente, cada um com uma corrente pendurada que correspondia às correntes na gaiola abaixo dele. Ele puxou um de onde deveria estar o mamilo esquerdo, emitindo um som enquanto o sangue escorria pela frente. A ponta tinha pelo menos 30 centímetros de comprimento. O Vendigo jogou aquela ponta de lado enquanto seu ferimento cicatrizava rapidamente, e pegou uma ponta em seu ombro puxando-o, mas sem puxá-la enquanto soltava sons. Levei um momento para perceber que ele estava rindo enquanto causava dor a si mesmo. Ótimo, é um masoquista esquisito, rosnei. Tive um ex assim, respondeu Creel. Oh Deus, a mulher gritou, virando-se e correndo. Eu juro. O Vendigo sorriu ao ver a mulher correndo para a saída. Com os dentes brilhando, ele saltou da jaula, o sangue ainda pingando de suas garras e ao redor dos espinhos de sua carne. Eu atirei no peito, desviando-o no ar. Quando pousou, rolou. O Vendigo.
Ele gritou, correndo atrás da mulher que gritava com uma alegria sádica. Ele bateu em uma mesa tentando passar por mim. Levantei a mão com os átomos fluindo e corri para frente enquanto ativava meus jumpjets. Os átomos se formaram no escudo da minha torre no meio do voo, e eu bati no escudo do Vendigo primeiro, fazendo-o bater em algumas estantes de livros. Correr, eu disse à mulher enquanto madeira e papéis voavam por toda parte, pedaços de vidro se estilhaçando junto com eles. Wendigo, o monstro rosnou, levantando-se para me encarar. Parece que ele quer uma surra, disse Creel parado ao meu lado. Inferno, estou pronto para obedecer, rosnei, levantando meu rifle em uma mão e meu escudo na outra. Vamos, idiota, vamos. Vendigo correu até nós com uma gargalhada enquanto meu rifle rugia e Creel avançava com os punhos erguidos. Isabelle Hartley, guerreira. Qual o seu nome? Isabelle perguntou a uma das ex-presidiárias, uma jovem ruiva e olhos castanhos que não havia recebido roupas. Ela estava ajoelhada ao lado dela dentro da jaula da garota, tentando ser gentil com ela. Kate, disse a garota. Kate Fitley. Kate, Isabelle sorriu, colocando a mão no ombro da garota. Escute, você está seguro? Eu não estou com a Hydra. Vê você a Shield? A garota perguntou. Quando Isabelle assentiu, a garota recuou para dentro. Eles disseram que eram da Shield também. Disseram que me dariam dinheiro, que eu não teria que trabalhar como prostituta. Kate começou a chorar. Eu não, eles fizeram coisas comigo. Disseram que eu poderia ser como o Capitão América. Isabelle mal conseguiu evitar xingar. Desde o primeiro momento em que descobriu que seus companheiros de tripulação eram a Hydra, ela odiou a organização. Mas isso? Tirar as pessoas das ruas, prometendo-lhes uma nova vida e depois destruindo-as? O pior foram alguns dos prisioneiros que foram abusados, em todas as conotações da palavra, mas soldados e cientistas. Desnecessariamente rasgado para ver onde os experimentos deram errado. Foi cruel, além de cruel. Bem, eu não sou a Hydra, e realmente, a Shield se tornou algo novo. Isabelle apertou suavemente o ombro da garota. É por isso que estou aqui. Estamos levando a luta até a Hydra. E vamos deter todos eles. Mate-os quando pudermos. Kate olhou para Isabelle, as lágrimas ainda escorrendo pelo seu rosto. Isabelle acenou com a cabeça para a garota, levantando-se e olhando-a. Kate estava saudável. Extremamente saudável, com os músculos de uma pessoa que treinou a vida inteira. Se eles estivessem tentando transformá-la no Capitão América. Isabelle se virou, sussurrando. X, você pode me dar os arquivos de Kate Fitley? Claro, disse X vindo em sua direção. Isabelle ergueu a mão, observando enquanto os átomos subiam de sua manopla na forma de uma tela de computador, a tela brilhando assim que foi formada. Isabelle tocou no novo arquivo e olhou para a tela, olhando para Kate. A atual Kate era impressionante, com cabelos castanhos escuros, nariz de botão e um queixo ligeiramente grande, além de uma constituição poderosa. A última Kate no arquivo era magra, com o rosto dilacerado por feridas e partes do crânio e dos dentes expostos, lábio leporino e membros de comprimentos diferentes. Isabelle saiu da jaula de Kate e olhou em volta. Entre os prisioneiros havia 3 tipos que ela podia ver. O primeiro a fez querer esfaquear um soldado da Hydra no rosto por todos os horrores que aqueles monstros causaram. Essas eram as pessoas que Dial não conseguiu mudar. Alguns ainda estavam em suas jaulas, incapazes de se mover por causa de várias partes do corpo removidas ou acrescentadas. Alguns tiveram membros substituídos aleatoriamente por membros de animais, enquanto outros agora tinham peças robóticas de diversas eras tecnológicas em seus corpos. Quando Isabelle se aproximou deles, eles se afastaram dela, olhando com medo que fez seu coração apertar. O segundo grupo era normal em todos os sentidos. Eles pareciam ser os mais felizes, chorando de alegria enquanto abraçavam os outros. Isabelle folheou os arquivos e encontrou a imagem de um deles, um homem mais velho, com cabelos grisalhos e ralos. Ele já foi coberto de pele verde, com músculos tão grandes que ele não conseguia se mover. Agora ele estava abraçando uma das pessoas do primeiro grupo, com lágrimas nos olhos enquanto a pessoa que ele abraçava, uma jovem com o braço esquerdo feito de alguma substância plástica, chorava com ele. O terceiro grupo estava misturado com os outros, mas também era muito evidente nas diferenças. Eles eram pessoas com poderes. Alguns tinham físicos incríveis como Kate, parecendo atletas olímpicos. Outros, por outro lado, conseguiram transformar seus corpos em diversos materiais. Não como Creel, apenas um para cada um, mas eles conseguiriam. E esses foram apenas os exemplos óbvios. Hartley suspirou, olhando em volta e esfregando a testa. Rio não vai gostar disso. Ela olhou para onde os animais estavam contidos. Um grande rinoceronte olhou para ela com olhos turvos. Um cachorro latiu alegremente com pelo cor de aço. Na parte de trás, ela podia ver um macaco saltando em torno de sua jaula em velocidades incríveis. Só então, as portas da sala se abriram. Hartley girou para apontar a arma. Sam ergueu as mãos ao entrar, o capacete caindo para revelar seu rosto. Hartley baixou a arma, sorrindo. Ei, disse Sam, entrando e olhando em volta com interesse, os animais latindo, as pessoas chorando e o sangue no chão. O que diabos é isso? Hydra, disse Book, caminhando atrás de Sam. Ao contrário de Falcon, Book optou por não derrubar o capacete, simplesmente olhando em volta com a arma empunhada com cuidado. Bobby e Rhodey entraram em seguida, a mulher alta e o homem imponente de armadura preta e prateada lado a lado. Bobby foi até Isabelle, sorrindo. Você parece insatisfeito. Faz um tempo que não consigo lutar contra a Hydra, admitiu Isabelle. Ela olhou em volta. Não ajuda, tenho muito mais motivos para fazer isso agora. Bobby mordeu o lábio, olhando em volta também. Sim, você quer. Mockingbird de guerreiro Sam disse, acenando para eles. A dupla foi se juntar a Sam, Rhodey e Book. Havia outros 2 corredores, disse Sam, cruzando os braços. Precisamos verificá-los.
War Machine e Nomad Mockingbird, vocês vão fazer isso. Warrior e eu ficaremos aqui e observaremos essas pessoas, mantendo as calmas até que o exército possa chegar aqui. Você acertou, Falcon, disse Rhodey com um aceno de cabeça. Book ergueu sua arma com um aceno de cabeça. Bobby sorriu para Isabelle, que deu um suspiro descontente antes de dar um tapinha em seu ombro. Os dois grupos se separaram, Sam caminhando em direção às pessoas que estavam presas. Pessoal, meu nome é Sam Wilson, disse ele com Artley ao seu lado. Estou com uma organização chamada Bridge. Estamos aqui para ajudá-lo a chegar em casa, ou pelo menos em algum lugar seguro. Agora o que eu preciso. Coronel James Rhodey Rhodes, máquina de guerra. Rhodey olhou para Sam enquanto ele e Artley conversavam com os prisioneiros. Ele se virou para Book e Bobby enquanto os três voltavam para os corredores. Toda vez que penso, isso é o pior que uma pessoa pode fazer. Você apenas arranhou a superfície, disse Book sombriamente. Isso foi muito ruim. Você acha que eles vão ficar bem? Perguntou Bobby, girando os bastões enquanto caminhava. Não, Rhodey suspirou, os alto-falantes de seu traje deixando-o um pouco alto. Eu não acho que eles ficarão bem por muito tempo. Mesmo que estejam curados, acrescentou Book. Confie em mim. Hydra fica com você. Eles pararam nos dois corredores. Então, disse Bobby, para que lado vamos? Os três soldados olharam para a esquerda e depois para a direita. Rhodey ativou os sensores de seu traje e deu um passo à frente. Eu vou dizer, desta forma. Ele apontou para aquele que estava à direita do elevador. Meu traje pode sentir algum poder sendo distribuído dessa forma. Pode ter algo interessante. Entendi. Book entrou naquele corredor, Bobby e Rhodey correndo para alcançá-los. Eles caminharam em silêncio por um tempo. Então, o Book disse nervoso, parecendo que estava tentando ser amigável, mas não tinha prática nisso. Vocês viram Frank Ster? O Bobby lançou um olhar para Rhodey. Ele sorriu sob o capacete. Sim, durante uma noite de cinema antigo com meu ex-marido. Achei muito bom. Os ombros de Book parecem relaxar ligeiramente. Eu assisti com Steve. Não foi ruim. Quer dizer, eu nunca tive muito tempo para filmes naquela época. Mas ainda assim foi divertido. Sim, bem, espere até ver as novidades que eles fizeram com os filmes, disse Rhodey. Podemos brincar de recuperar o atraso. O ex-soldado invernal assentiu. Sim, eu gostaria disso. Eles chegaram a uma porta do cofre. Rhodey agarrou. Vocês vão querer dar um passo atrás. Assim que Bobby e Book saíram do caminho, ele puxou com toda a força de seu traje. A porta lutou com ele por um momento. Então o aço desmoronou. Rhodey abriu a porta, jogando-a de lado com uma facilidade descuidada. O Bobby notou a porta. Acho que você pode adicionar roubo de banco como uma profissão possível, hein? Vou atualizar meu currículo, disse Rhodey, entrando pela porta aberta e olhando em volta enquanto Book e Bobby se juntavam a ele. A sala do outro lado era um armazém com caixas e prateleiras por toda parte. A peça central da sala era uma série de mesas de trabalho com máquinas e peças robóticas, vários dos quais eram extremamente familiares para Rhodey. Ah, que diabos é isso? Rhodey murmurou, andando ao redor da mesa central. A SHIELD disse que eles destruíram isso. Sim, tínhamos o hábito de dizer isso, observou Bobby com um suspiro. Então estes são os drones que Van Vanco fez. Rhodey levantou seu painel frontal, olhando para um dos robôs semi-construídos. O robô foi soldado de maneiras aleatórias, com pedaços de outros metais presos a ele em ângulos aleatórios onde partes haviam sido explodidas. Uma série de fotos estava sobre a mesa mostrando drones na Stark Expo, atirando em pessoas e correndo pelo parque. Rhodey pegou uma das fotos e comparou-a com o robô em questão. Acho que este foi um dos drones da Marinha. Hammer queria que eles fossem temáticos. Book cutucou um dos braços do robô com sua arma, grunhindo. Isso é perigoso? Eles não deveriam estar. Rhodey apontou para o peito do robô, onde um plug estava conectado à máquina, o cabo descendo até o chão. Parece que eles não conseguiram ligá-los. Os reatores de arco de Tony são essenciais para fazer essas coisas funcionarem. E ele não é exatamente o tipo de pessoa que compartilha essa tecnologia, observou Bobby, aproximando-se com o arquivo. Parece que eles estavam tentando juntá-los com peças de Chitauri. Sério, quantos Chitauri passaram por aquele portal? Ela perguntou, folheando o arquivo em suas mãos. Inferno se eu sei, disse Rhodey. Tony não me convidou para isso eu. O drone de repente alcançou seu braço trêmulo para mirar em Rhodey, o robô brilhando em sua forma. Uau! Rhodey gritou recuando. Ele levantou suas manoplas. Book apontou para o drone enquanto Bobby girava a arma na mão. O drone estendeu a mão. Todos os três soldados começaram a atirar. Por cerca de um minuto, tudo o que se ouviu na sala foi o som de balas atingindo o aço, destruindo. O drone tremeu e dançou sob o impacto, antes de soltar um grito final de barulho quando finalmente se transformou em seus componentes. Eles pararam de atirar, olhando para ele. Que raio foi aquilo? Book perguntou com raiva. Eu pensei que você disse que não poderia ligar. Não poderia. Rhodey disse em resposta, com o painel ainda levantado para que pudessem ver a confusão em seu rosto. Você viu aquela coisa? Era lento pra caramba. Quero dizer, eles não eram exatamente fast-tracantes, mas eram muito mais rápidos. Bobby disse. Você pode nos dizer o que está acontecendo com esses drones? Um momento. Todos eles estão começando a se ativar com poder limitado. Eles estão tentando completar um objetivo secundário. Por toda a sala, caixas começaram a tremer enquanto os três soldados se voltavam um contra o outro. Mate os aliados de Anthony Stark. Tentarei desativá-los. Enquanto isso, Book ergueu a arma e mirou pela sala. Eu sugiro que você siga um caminho mais manual ao fazer o mesmo. Bobby, Book e Rhodey trocaram um olhar. O capacete de Bobby subiu para envolver seu rosto, o painel frontal de Rhodey caiu e todos os três ergueram as armas. As caixas na sala explodiram, drones lutando para sair delas como zumbis robóticos enquanto os três começavam a atirar. Izzy vai ficar chateada por ter perdido isso. Bobby disse alegremente referindo-se a Artley. Tire seus peitos.
Rodey gritou, focando fogo em uma caixa trêmula e deixando-a em pedaços. Um drone sem pernas lutou para voar até ele, as palmas das mãos brilhando com a energia Chitauri. Rodey agarrou-o no ar e jogou-o no chão, esmagando sob seus pés. Entendi. Book disse, disparando uma bala de cada vez, atingindo os drones no centro do peito com facilidade. Quando alguém fez uma tentativa desesperada de se aproximar, ele bateu o punho robótico na cabeça do robô agressor, uma combinação de tecnologias Tianpunk e tecnologia de Van Vanco. O braço de Book arrancou a cabeça do robô, seguido por ele chutando-o para o lado para que a minigun de Rodey o destruísse. Bobby avançou sobre os drones, seus bastões atacando enquanto vários drones se levantavam para lutar. Isso conta como zumbi? Ela perguntou casualmente, batendo um bastão eletrificado no peito de um dos drones. O drone soltou um gemido, balançando o punho para ela. Ela se abaixou e sacudiu outro bastão, uma longa lâmina saindo da ponta do bastão. Ela veio e esfaqueou o drone no peito. Ao cair, um dos drones levantou a mão e disparou um raio roxo no Mockingbird. Ela deixou. A energia roxa bateu nos escudos de energia azul, parando de realmente machucá-la. Ela esfaqueou aquele drone, girou para longe de outro e o chutou no peito. De repente, no fundo da sala, algo explodiu através de uma parede, dando um passo à frente. Rodey lançou um olhar apenas para piscar. Oh, vamos lá. O ser que saiu parecia uma incompatibilidade de 3 robôs. E Rodey conhecia todos eles. O baú era feito de um dos trajes de Tony, os pedaços de um que Rodey tinha visto sustentando um guindaste durante a luta contra Killian Yen, com um estranho reforço de metal marrom e uma estranha forma de carne roxa por baixo. As pernas e o braço direito eram do traje pessoal de Van Vanco, soldados às pressas com outras peças. O braço esquerdo e a cabeça, porém, eram muito mais velhos. O capacete do traje do monge de ferro virou-se para olhar para eles. Pedaços de carne roxa ao redor da cabeça de um drone mal visíveis enquanto ele hesitantemente lutava para frente, cambaleando em direção a eles com um ritmo lento e deliberado. O chicote no braço direito estava faiscando, incapaz de ligar, mas tentando. O repulsor do braço esquerdo tentou ativar, mas falhou. Apesar disso, o enorme ser deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma luz fraca. Izzy vai ficar com muito ciúme, observou Bobby. Capítulo 50. Eu pulei no ar sobre o ataque do Vendigo, atirando nele com minha arma repulsora, raio após raio marcando seu pelo. Ele riu, parecendo deliciar-se com a dor ao se chocar contra Creel. Creel assumiu o comando com um pouco de esforço, cravando os calcanhares no chão enquanto se transformava em um metal branco azulado e brilhante que reconheci como ósmio. Uma sacola de papel com ósmio pesaria tanto quanto um carro. Creel era muito mais pesado que isso. Ele parou muito rapidamente. O Vendigo recuou balançando uma garra para ele e Creel assumiu sua forma de Vibranium, as garras se cocheteando contra o corpo de Creel. Caí em uma estante e continuei atirando nas costas do Vendigo, respirando e relaxando a cada tiro, embora fosse fácil acertar um alvo tão grande. Partes do Vendigo foram cortadas a cada tiro, apenas para que ele se recuperasse instantaneamente, deixando-me rosnando de raiva. Está apenas se recuperando. Não por muito tempo. Creel deu um soco no rosto do Vendigo, quebrando seus dentes e mandando-o de volta. O Vendigo, o monstro riu, apenas para ofegar quando Creel deu um passo à frente e deu um soco no estômago com uma esquerda, seguindo com um cruzado de direita no rosto da criatura. A criatura se moveu com velocidade repentina e envolveu Creel com uma garra, girando e jogando-o para o lado. Merda! Creel gritou, sendo lançado voando pelo ar como uma bala de canhão, destruindo várias mesas e estantes de livros caindo no ar. O Vendigo virou-se para sorrir para mim. Wendigo! Eu olhei, não querendo deixar essa coisa me assustar e atirei no peito do meu lugar em cima das estantes. Um tiro no peito não fez nada além de cutucar um pouco a criatura, deixando uma ferida que cicatrizava rapidamente. Ele sorriu ainda mais, as presas brilhando, depois caminhou lentamente em minha direção. Não se moveu com a mesma velocidade de antes, claramente querendo aproveitar isso. Revirei os olhos, indo para a bravata, mesmo quando a tensão deixou minha voz um pouco estridente. Você realmente acha que estou com medo de você? Viúva Negra é mais assustadora. Seriamente. Muito mais assustador. O Vendigo continuou andando em minha direção enquanto eu atirava nele, mal se movendo enquanto os raios repulsores cortavam pedaços de seu corpo. Eu verifiquei o Unitrix. Ainda um vermelho sólido. Tudo bem, eu disse, olhando para o meu relógio superpoderoso, que parecia zombar de mim com sua cor vermelha. Vou fazer isso sozinho. O Vendigo me atacou. Eu pulei sobre ele com um grito que era parte medo e parte raiva, virando no ar e guardando meu rifle para pegar o modelo 3. A alça presa ao meu pulso no ar, então estalou uma lâmina para fora e ao redor do meu pulso, tornando-se uma espada. Minha outra mão trouxe meu escudo em uma forma menor e mais manejável quando pousei atrás de Vendigo, olhando para ele com um olhar furioso por baixo do meu capacete. Vamos então, idiota! Eu gritei, tentando me preparar psicologicamente para lutar contra algo com o dobro da minha altura. O Vendigo girou e me atacou com uma velocidade ofuscante. Eu mal bloqueei o ataque ao meu escudo e fui lançado voando pelo chão com meus pés deslizando na calçada até bater em uma mesa, quebrando-a. Ainda de pé com meu escudo levantado, me abaixei sob um golpe do Vendigo e golpeei seu estômago com toda a velocidade de meu traje, cortando uma linha profunda em sua barriga cinzenta que começou a curar imediatamente. O Vendigo rosnou, levantando o punho e golpeando-o como um martelo. Eu me afastei do golpe e balancei minha espada naquele braço, cortando. Quando o braço voou em um jato vermelho que encharcou minha lâmina e o pelo do Vendigo, a criatura gritou. Wendigo! Uivando de dor, ele desferiu um golpe cego que me fez voar. Eu voei pelo ar incontrolavelmente, meu campo de força mal aguentando após um ataque no nível do Hulk. Então perdi meus escudos completamente quando bati no teto de pedra acima com um estrondo de crateras. Ah! Eu gritei. Gemendo de dor, olhei para o Vendigo, que estava olhando para mim enquanto seu braço crescia lentamente.
porque é claro, seus braços poderiam voltar a crescer. Ah, e ele estava lambendo o sangue que escorria de seu braço que ainda vazava porque era uma aberração. Meu HUD me enviou relatórios de danos, mostrando que várias dezenas de átomos em minha armadura haviam sido destruídos, mas eu ainda podia lutar. Rosnando, pressionei meus pés contra o teto quando comecei a cair e empurrei em direção ao Vendigo, ativando meus jumpjets para me dar impulso. O Vendigo pulou em minha direção. Eu acertei com a espada primeiro, atingindo seu peito. Ele rugiu, girando no ar para me manter perto. Batemos forte no chão, o Vendigo ainda empalado na minha espada, mas também em cima de mim. Ele pressionou contra mim, arranhando meu escudo enquanto eu o segurava, esgotando meus campos de força e me atacando. Você cheira merda. Eu gritei para a criatura mofada. O Endigo. Ele se inclinou e tentou tirar um pouco do meu rosto, os dentes arranhando meu capacete. O movimento de suas mandíbulas fez meus músculos do pescoço doerem enquanto puxava minha cabeça. Aim! Gritei de dor e medo lutando contra isso, chutando suas coxas. Eu estava respirando rápido, meu HUD me enviando alarme sobre os danos que eu estava sofrendo enquanto meu batimento cardíaco disparava de medo e adrenalina. Saia de perto de mim. Soltei meu escudo, peguei minha arma do coldre na coxa e pressionei a arma na cabeça da criatura, disparando balas a queima-roupa em seu rosto, meu capacete abafando o som quando as balas atingiram o Vendigo. Enquanto as balas ricocheteavam em sua cabeça, o Vendigo soltou meu capacete de minhas mandíbulas e saiu de cima de mim com um gemido de dor. Minha espada foi arrancada de seu peito com um som de Selic. Levantei-me e continuei atirando com minha arma, guardando-a quando me levantei. Eu estava ofegante enquanto esfregava meu capacete, enxugando sua saliva. Seu desgraçado. Ele sorriu sadicamente arranhando o chão com as garras. Então Creel apareceu com um feno que mandou o Vendigo de volta. Caí de joelhos, tentando recuperar o fôlego. Que diabos você demorou tanto? Sério, graças a Deus minha armadura era tão boa. Eu ainda poderia lutar, e os átomos estavam funcionando. Mas lutar contra um monstro forte do Hulk é sempre uma perspectiva muito desagradável. Ele me jogou em outro quarto. Creel resmungou, dando um passo à frente. Por que você não se transformou em tigre ou algo assim? Porque o Unitrix ainda está. Fui interrompido quando ficou verde no meio da frase. Ah, você fez isso de propósito. Resmunguei para o Unitrix, abrindo quando Creel acertou o Vendigo com outro soco. Então me peguei piscando para o holograma que apareceu, folheando o menu para confirmar o que estava vendo. Quando eu consegui esses dois... Ei! Creel gritou sendo levantado e jogado. Descartei o pensamento, passando para um dos alienígenas. Acho que esse cara está no tema, murmurei, pressionando o Unitrix. É hora do herói. A eletricidade cercou minha forma. Meus músculos cresceram para fora, explodindo. Crescimentos semelhantes a pontos apareceram em meus bíceps, estômago, rosto e costas. 2 grandes pilares de metal orgânico em forma de bobina de Tesla cresceram de minhas omoplatas apontando para cima, enquanto outros 2 cresceram na parte inferior das costas apontando para o chão enquanto 3 discos menores apareciam em meu estômago. Meu cabelo ainda estava preso em um rabo de cavalo, mas estava mais comprido, enquanto minha barba estava mais curta. Minha pele mudou para verde quando me levantei e sorri. Frankenstreak. Um raio verde caiu do nada e atingiu os pilares de metal do meu corpo, enviando uma onda de poder aos meus músculos e ossos. Eu sorri, meus olhos verdes brilhando como relâmpagos quando encontrei os olhos do Vendigo, enquanto um surpreso Creel observava. Quando falei foi com uma voz tingida de relâmpago, reverberando em cordas vocais que seriam consideradas danificadas pelos padrões humanos. Você sabe o que dizem sobre quem luta contra monstros? Levantei a mão cheia de eletricidade. Eles se tornam eles. Um raio verde voou da minha mão e atingiu o Vendigo, enviando-o de volta para atingir as paredes de concreto atrás dele. Ei, Creel? Eu perguntei, andando até ele enquanto a eletricidade dançava ao redor da minha forma. Quer tentar algo legal? Ainda confuso, ele assentiu. O Vendigo, rosnando de raiva, lutou para se levantar, apenas para piscar quando nos viu. Creel estava fazendo uma careta de dor de onde estava flutuando em uma bolha de relâmpago, mas ainda assim conseguiu sorrir em sua forma de metal. Eu o segurei no alto com energia magnética e elétrica sobre minha cabeça, a energia fluindo das 4 bobinas de metal tipo Tesla em minhas costas para segurar Creel. Raios verdes nos cercaram como uma floresta e um caiu na nossa frente. É melhor dizer isso, falei com um sorriso, erguendo os braços acima da cabeça enquanto Creel se enrolava como uma bola. Bola rápida. Joguei meus braços para baixo e empurrei-os em direção ao Vendigo, lançando Creel para frente. A eletricidade fluiu através de mim, acumulando-se em minhas mãos enquanto eu as abaixava em uma pose clássica de Kamehameha. Canhão elétrico. Creel, preso por uma onda de energia eletromagnética, desapareceu num borrão. Na ciência, as armas eletromagnéticas poderiam lançar objetos metálicos a velocidades de até Mach 8,8 com facilidade. Creel era muito pesado para eu conseguir fazer isso sem algum tempo de preparação. Kabum! Dito isto, o estrondo sônico que me fez tropeçar foi gratificante. Mas não tanto quanto Creel se enterrou profundamente no peito do Vendigo, o sangue escorrendo pelos punhos enquanto eles voavam contra uma parede de concreto e desapareciam para outra sala, espalhando poeira de concreto por toda parte. A força do estrondo sônico destruiu ainda mais mesas e escrivaninhas ao nosso redor, fazendo madeira, metal, plástico, papel e vidro voarem em círculo para longe de nós 3. Corri atrás deles e descobri que haviam caído em uma sala cheia de equipamentos antigos de laboratório. O Vendigo estava subindo, 3 buracos profundos em seu corpo que estavam curando mais lentamente do que antes. Sim, eu disse com um sorriso para a fera da feitiçaria. Dane-se a magia. Dê-me ciência a qualquer momento. Wendiuth.
Creel deu um soco no rosto do mendigo, mandando-o de volta. Creel desferiu uma série de golpes rápidos e poderosos, empurrando a criatura para trás apenas com pura técnica de boxe. Quando o mendigo o atacou, Creel foi forçado a recuar. Então eu explodi com eletricidade. Os espinhos em seu corpo me deram um alvo perfeito, permitindo-me atacá-lo com todos os raios que possuía. Eu ri enquanto o poder puro enchia minhas veias antes de fluir e eletrocutar meu oponente. Parei para permitir que Creel acertasse alguns golpes, então atirei no mendigo novamente. Está vivo! Eu gritei, rindo com uma voz relâmpago e cordas vocais danificadas. Está vivo! Ha 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 ha! Sim, já vi muitos filmes. Pelo lado positivo, Book iria adorar isso. O mendigo rugiu, caindo de joelhos e olhando para nós, apesar das centenas de milhares de volts queimando seu pelo, carbonizando sua carne e deixando no ar um cheiro de pelo queimado, ozônio e carne grelhada. A criatura rugiu mais uma vez, o som de alguma forma se contorcendo como um grito, e arranhou o chão, tentando nos alcançar. Partes de seu rosto queimaram, revelando um crânio enegrecido, apenas para sarar novamente. Desliguei a eletricidade e Creel deu um passo à frente mais uma vez. Ele não desistiu desta vez. Ele deu ao mendigo uma esquerda, uma direita e depois chutou-o no peito com força. O mendigo caiu no chão. Creel e eu olhamos para sua forma silenciosa. Então, lentamente, ele se levantou novamente. Oh, vamos lá! Creel gritou irritado. Sério, se não fosse pelo meu equipamento avançado, o Unitrix e os poderes de Creel, o mendigo teria nos despedaçado, sendo incapazes de tocá-lo e nos curando de qualquer coisa que pudesse feri-lo. Do jeito que estava, tivemos um problema. O que precisamos fazer para realmente derrubar essa coisa sem matá-lo? Pensei por um momento, olhando para o bastardo grande e peludo. O mendigo era um monstro e eu poderia destruí-lo com a ajuda de Creel, mas não sem matá-lo. Pelo pouco que eu sabia sobre a maldição mendigo, ele também era uma pessoa inocente, incapaz de lutar contra as coisas que o forçavam a atacar. Não foi culpa do humano, toda essa morte. Eu não estava disposto a matar alguém pelo monstro em que ele foi forçado a se transformar. Seja um pouco hipócrita da minha parte. Então cheguei a uma conclusão. Creel, traga-o aqui. Virei-me e corri para fora do buraco que Creel e Vendigo haviam criado. Como diabos eu deveria? Ah, que se dane. Creel correu atrás de mim. Vamos, siga-me, seu rejeitado de filme B. O Vendigo rugiu fraco, movendo-se com menos velocidade, mas ainda nos perseguindo. Ele riu, tendo espasmos devido ao choque elétrico que ainda o percorria. Mesmo assim, eu ainda podia ver que as queimaduras em seu corpo estavam cicatrizando, e muito mais lentamente do que as outras feridas. Eu cogitei a ideia de simplesmente queimá-lo, seja com eletricidade ou transformando-o em fogo-fato. Mas o objetivo não era matá-lo. Esperando do outro lado, Creel e eu ficamos parados, ambos conhecendo o plano enquanto permanecíamos perto de sua antiga jaula. Vamos! Creel rugiu batendo palmas de aço. Vamos! Wendigo! O monstro gritou em desafio, correndo em nossa direção com a mesma velocidade surpreendente de antes, seus olhos brilhando de raiva. Creel deu um passo à frente, grunhindo enquanto se transformava em ósmio para assumir o comando. Dei um passo à frente e levantei um punho enorme envolto em um raio, socando o rosto do Vendigo. A criatura gigante se levantou e balançou a garra direita, cortando meu peito e me jogando para trás. Creel chutou a perna do Vendigo, forçando-o a se ajoelhar, apenas para ser pego. Eu não tinha certeza de quanto Creel pesava em sua forma de ósmio, além de uma tonelada de merda, mas o Vendigo ainda o levantou e o jogou em mim. Saltei sobre a forma do meu amigo enquanto ele esmagava as barras de aço da jaula. Com um pouco de concentração, meus pés foram magnetizados para a lateral da gaiola, permitindo-me ficar encostado nas barras como o Homem-Aranha. O Vendigo deu um passo à frente, me agarrando, mas eu pulei sobre seu braço e o soquei com um soco elétrico novamente, dando-lhe um cruzamento, depois um soco. Antes de grunhir quando o Vendigo me acertou de volta, me mandando de volta para a jaula. O Vendigo se aproximou, perto o suficiente para que ele não pudesse correr ou escapar. Empurrei meu poder para dentro da jaula, dobrando as barras com um ruído de aço e um zumbido de eletricidade. As barras se curvaram à minha vontade enquanto o Vendigo avançava sobre nós. Então Creel passou por suas garras oscilantes e agarrou a cintura do assassino peludo. Haeng! Creel torceu a cintura, jogando o Vendigo no buraco que eu havia dobrado na jaula. Quando o Vendigo caiu na jaula, eu rugi. Haeng! As barras da gaiola voltaram à posição. O Vendigo, ao ver que estava de volta à jaula, entrou em pânico, correndo em direção à porta ainda aberta. Creel contornou a jaula enquanto eu estava no topo, observando o Vendigo enfiar desesperadamente a cabeça pela porta, e nada mais. Arranhou as barras. Wendigo, Wendigo! Ele gritou, os ombros pressionando contra a porta. Você ganhou algum peso, observou Creel. Um pouco maior do que da última vez que você esteve lá. Esse é o problema de comer demais. Não consigo me mover tão bem quanto antes. Com isso, Creel se transformou em um metal de cor escura e deu um soco forte no Vendigo, forçando-o para trás. Toquei no símbolo do Omnitrix em meu peito. Cabeça de diamante. Agora que o Vendigo não poderia simplesmente pular, disparei meus cristais como se fossem balas ao redor do perímetro da jaula. Eles esfaquearam o concreto e começaram a crescer. O Vendigo, observando os cristais começarem a cercá-lo, entrou em pânico, tentando pular para longe, apenas para ricochetear nas paredes da jaula. Tropecei um pouco, mas mantive meu foco. Wendigo! Com aquele uivo final, a jaula foi cercada por cristais sólidos, presa de uma vez por todas. Eu os mantive andando, cavando sob a gaiola até que um grande cubo azul esverdeado a rodeasse. O Vendigo ainda podia ser ouvido lá dentro, tentando desesperadamente romper sua nova gaiola de cristal, sem sucesso. Feito isso, Creel bateu no cristal. Legal. Construção de Amondiade para todas as suas necessidades de construção indestrutível, brinquei, caindo no chão ao lado de Creel. Talvez você devesse começar com isso na próxima vez?
Creel perguntou enquanto eu estava ao lado dele. Você viu quão rápido aquela coisa era? Perguntei. Eu tive que contê-lo de alguma forma. Além disso, Frankenstrick se saiu muito bem. Creel assentiu, embora tenha me lançado um olhar estranho. Então, existem alienígenas que se parecem com Frankenstein? Existem alienígenas que se parecem com muitas coisas, respondi simplesmente. Estaríamos aqui o dia todo se eu nomeasse todos eles. Isabelle Hartley, guerreira. Isabelle observou enquanto o exército percorria o local, carregando cobertores e ajudando as pessoas. Eram apenas alguns deles, aqueles que estavam a caminho desde o momento em que atacaram, e apenas o suficiente para garantir que as coisas estavam claras. Mais pessoas estariam a caminho em breve, assim como ajuda médica e psicológica. Um general, um homem branco mais velho, com cabelos loiros escuros e olhos castanhos, caminhou até ela e Sam. Como diabos você encontrou esses malucos? O general perguntou sem rodeios. Isabelle decidiu que não gostava dele. Senhor Sam disse calmamente, os olhos estreitados. Essas pessoas foram presas, torturadas, e foram objeto de experiências horríveis e ilegais que as levaram a estados muito piores antes de você chegar aqui. Elas não são aberrações, são vítimas. O general olhou para Sam antes de fazer uma careta. Tudo bem, mas como você encontrou esse lugar, afinal? Confidencial, general, disse Sam, colocando as mãos atrás das costas. Agradecemos a assistência e a Bridge está enviando pessoas para ajudar na transição. Por favor, diga ao seu pessoal para tratar todos com gentileza e evite que se envolvam com eles até que possam falar com os terapeutas e o pessoal da Bridge. O general rosnou, aparentemente irritado por ter sido demitido, antes de se virar e ir embora rapidamente. Sam cedeu ligeiramente quando o general saiu, inclinando-se na direção de Isabelle. Eu realmente não estou preparado para isso. Você está bem? Isabelle sorriu, com o capacete abaixado para que Sam pudesse ver. O que não se divertir sendo protegido do Capitão América? Menos protegido, mais saco de pancadas, disse Sam, olhando em volta. Precisamos ficar de olho nessas pessoas, eu acho. Falcão. O comunicador disse. É Mockingbird, você pode enviar o Warrior? Estamos no corredor direito do elevador. Sam piscou. Sim, você precisa de mais reforços? Bem, o som de tiros pôde ser ouvido. Só Izzy está bem. Os meninos estão lutando contra o grande problema. Dando a Isabelle um olhar confuso que ela devolveu, Sam gesticulou para que ela fosse. Ela está a caminho. Isabelle saiu correndo pela porta, esquivando-se de alguns dos militares que ainda chegavam e ativando seu capacete. Ela se moveu tão rápido quanto sua armadura sobre-humana e o corredor apertado permitiam, entrando no corredor indicado e correndo a toda velocidade. Ao ouvir balas e explosões à sua frente, Isabelle pegou seu modelo 3, uma lâmina curta saindo do cabo. Ela notou a porta do cofre destruída no chão, passando por cima dela e entrando na sala além, parando apenas por um momento para olhar. Robôs, Isabelle piscou. Mac odiaria isso. Então ela estava se esquivando de um soco lento na cabeça. Isabelle golpeou com sua espada, cortando profundamente o coração do drone atacante, e então bloqueando o soco de outro drone com o braço. Ela puxou a faca do peito do primeiro drone para esfaquear o outro na cabeça, suspirando de satisfação por finalmente lutar contra alguém novamente. Ei! Bob gritou. Ajude Rodney. Isabelle olhou para Bob, que estava atirando em drones com seu modelo 2, que tinha o formato de uma pequena submetralhadora, ao lado de Book, que estava atirando em algo do outro lado da sala. Isabelle ficou boquiaberta quando percebeu o que era. Uma máquina gigante e alta lutava com o War Machine, tentando lutar contra o robô mais avançado. Rodney levantou o enorme robô e jogou de volta, atirando nele assim que teve espaço, mas apenas abrindo buracos na combinação de robôs diferentes como Frankenstein. Isabelle correu para frente, seu modelo 3 se tornando uma espada larga, e bloqueou o braço direito, notando o chicote fascante pendurado no antebraço antes de levantar sua espada e cortá-la, cortando profundamente o metal e a carne roxa. O robô estendeu a outra mão para atacá-la quando o War Machine entrou, sacudindo a mão. Uma longa lâmina feita de catons formada a partir da braçadeira do braço esquerdo do War Machine. Rodney bloqueou o braço esquerdo da máquina gigante e perfurou a lâmina no peito do oponente. O braço esquerdo acendeu, tentando ativar os repulsores, mas não tendo força para isso. Isabelle ergueu a espada mais uma vez e golpeou, removendo o braço direito do robô. Um drone tentou atacá-la, mas ela o chutou e o decapitou, sorrindo descontroladamente. Oh, isso é muito divertido. Concentre-se, disse Book, arrancando o braço de um drone e disparando tiros automáticos no peito de outro. Bob capotou o ataque de outro robô, este com verde claro em todo o metal de seu corpo, e disparou sua submetralhadora contra ele antes de esfaqueá-lo no peito com seu bastão. De volta ao enorme robô, Rodney puxou a espada do peito antes de deslizar para cima, sua espada cortando metal e carne para remover o outro braço. Isabelle cortou a cintura da máquina, grunhindo quando parou no meio do caminho. Ela gritou, empurrando mais uma vez, e arrancou o outro lado em um jato de sangue verde e roxo e óleo preto que se espalhou pelo para a máquina tombou, com as pernas chutando. Rodney foi mandado para trás por um dos chutes, grunhindo com o impacto. Ele ergueu a manopla, a espada brilhando. De repente, todos os robôs estavam caindo no chão, as luzes se apagando pela sala. Drones desativados, disse X nas comunicações. Obrigado pela sua paciência. Ivan Vanko tinha um sistema de segurança bastante interessante. Isabelle rosnou, chutando o robô gigante. Droga, você não poderia ter demorado um pouco mais? Isabelle brincou. Isso teria sido ineficiente. Além disso, tenho orgulho de ser bom nisso, disse X. Isabelle suspirou, balançando a espada para decapitar o robô agora morto. Pelo menos eu tive algum tipo de briga. Um grupo de cientistas e soldados da Hydra correu pelos corredores, tentando escapar enquanto os sons dos Vendigo lutando contra seus inimigos ecoavam, correndo mais rápido quando os sons pararam. Você acha que eles mataram? Um soldado sussurrou.
Como o inferno, outro soldado sussurrou. Isso deve tê-los matado. Precisamos sair daqui. As saídas não são longe, sussurrou apressadamente um dos cientistas. Nós apenas. Um borrão azul acelerou pelo corredor. Conte, o soldado que estava gritando foi socado por um homem alto de pele prateada. Em poucos momentos, os cientistas foram nocauteados, deixando Fastrak e Creel parados sobre eles. Assim acabou. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.